Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao podcast do Área Anual, podcast do Área Cowork. Esse é o episódio número 26, onde a gente vai falar de uma pessoa que, de professor aos 15 anos, hoje dono de uma rede de escolas. Logo, logo a gente vai conhecer essa figura fantástica, essa pessoa que vem trazendo muita inovação para a nossa região. E já está se espalhando aí pelo Brasil. Então já já a gente vai falar sobre ele. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua presença aqui conosco. Continue, faça seu comentário, mande a sua mensagem, fale com a gente no direct. E te falar que hoje a gente tem aqui em Valparaíso de Goiás uma estrutura corporativa, um ambiente corporativo que você consegue compartilhar os ambientes em comum, que é Copa, sala de reunião, sala de atendimento, auditório, mas você também pode ter a sua sala comercial fixa nesse mesmo ambiente, onde você paga apenas um valor e tem acesso a tudo isso. Temos também esse estúdio de podcast disponível para quem tem sala comercial fixa. E se você quiser saber mais sobre essa oportunidade, fale com o nosso time lá no Instagram, area.cowork. Lá você vai conhecer um pouco mais sobre as possibilidades de crescimento dentro deste espaço, onde a sua única ocupação vai ser cuidar do seu negócio. Do administrativo e do operacional, deixa com a gente. E para dar continuidade, eu quero agradecer por todos que estiveram conosco no Área Connect, um evento que foi realizado para que você colocasse o seu negócio no digital. Você que tem um sonho de produzir conteúdo, ou você já está no ramo, precisava faturar mais, esteve aqui com a apresentação do Lucas Bastos, conseguiu ter uma noção de como você pode potencializar os seus resultados. E foi fantástico, extraordinário. Como prometido, foi superado. Nosso evento foi um sucesso e você não pode perder o próximo. Vamos ver se aí desse ano sai mais um Área Connect. E aí você fica bem antenado através das nossas redes sociais. Tem o area.connect com 2 N's e lá você vai acompanhar a nossa agenda. Então não deixe de participar das próximas oportunidades. Eu quero agradecer também o Praianos Restaurante Bar, que fica aqui na esquina, no Esplanada 3, onde eles fizeram o nosso patrocínio oficial desse evento e trouxe, além dos seus serviços bem prestados, o brilhantismo de uma bebidinha bem gelada, petiscos e muito mais. Então, se você também tem interesse em executar seu evento em um ambiente de restaurante, onde você consegue levar empresários, você consegue levar para casamento, eventos particulares, fale lá com o Praianos Restaurante Oficial com 2 L's, onde você consegue ter acesso e saber um pouco mais sobre as infinitas possibilidades de realização de evento nesse espaço encantador. Agora, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês esse menino, homem fantástico. Ele já esteve conosco aqui em alguns eventos. E eu tenho acompanhado a trajetória dele através do Instagram. Por isso que é importante você estar nas redes sociais, porque você está sendo visto. Você não pode perder a oportunidade de mostrar para que você veio. Tem que estar aqui no mundo, botando a cara no sol e fazendo acontecer. E ele, Jefferson, é um jovem empresário que começou sua trajetória como professor de inglês aos 15 anos. Ele tornou-se recordista nacional de vendas, ele assumiu cargos de liderança ainda muito cedo e transformou empresas que haviam quebrado em um grupo de negócios em expansão. Seja muito bem-vindo, Jefferson Alves! Obrigado. Olha ele, gente! Prazer, gente. Você estava falando aí, e boa parte da minha trajetória foi na educação, mas eu fui para o mercado imobiliário também. Você falou do Aro Connect no mercado imobiliário, eu falei, não, nem passo perto. O último era de imobiliária. Não vou não, que é imobiliário. Não, menino, foi digital. Mas E você já aí, passou por isso, né? já. Vai contar uma Só que eu peguei bem na época da pandemia. O mercado imobiliário já tem seus desafios. Você imagina esses desafios na pandemia. Ninguém queria visitar stand, ninguém queria visitar terreno, então ficou bem mais desafiador. E você conhece muitas pessoas do mercado imobiliário, mas boa parte é 100% comissionado. Então o gerente é 100% comissionado, o diretor é 100% comissionado. Mesmo estando no imobiliária grande e num cargo de confiança, eu era gerente na imobiliária. Eu era gerente da 4ª maior imobiliária do Distrito Federal. Caramba. Mas era 100% comissionado. Eu tinha 33 corretores espalhados pelo entorno sul e por Brasília. Meu Deus!
E assim, curioso, porque eu nunca tinha trabalhado no mercado imobiliário. Eu nunca fui corretor. E como você chegou gerente? Eu já entrei como gerente. Eu estava apresentando um curso para os donos de uma imobiliária. E aí eles olharam, era um casal, eles olharam e falaram, esse menino tem potencial. E aí quando eu entrei para a imobiliária, foi a convite deles, era uma imobiliária que tinha 11 gerentes. Então eu entrei, já tinha aquela cúpulazinha formada de pessoas com anos de experiência no mercado imobiliário. Chega eu que vendia curso. Então eles olharam e falaram, não, o que tá acontecendo aqui? O que esse moleque tá fazendo parte da reunião? E aí eu comecei a formar o time do Entorno Sul. Porque cada gerente se responsabilizava por um setor. E aí eu peguei Entorno Sul. Aí foi quando eu comecei a trabalhar Valparaíso, comecei a trabalhar Pedregal. Você pegou ali o tino da venda mesmo, né? E aí um dia a gente tava lá em reunião, começou um plantão do Ibanez. O governador do Distrito Federal anunciando o primeiro caso de Covid tinha sido confirmado em Brasília. E aí ele ia publicar um decreto, ele já estava anunciando esse decreto, que todos os shoppings iam fechar. O nosso escritório era dentro de um shopping, no 22º andar. Meu Deus. E aí, quando chegou no Brasil a pandemia, a gente já estava olhando para o que estava acontecendo na China. Na China já estava estourado há 1 ano e pouco. Aí todo mundo, não, relaxa, coisa de 15 dias. Eu falei, 15 dias? Meu amigo, a China, com toda aquela estrutura, não tá dando conta. Imagina a gente, isso aqui vai matar todo mundo. Eu na reunião, vai matar todo mundo. Isso aqui vai ser uns 6 meses. E eu sendo otimista ainda. Isso aqui vai ser uns 6 meses, eu não tenho como ficar 6 meses desempregado, não. Ficou mesmo. Por fim, foi para 2 anos. Eu lembro que eu fiquei 1 ano e meio de home office. Você trabalhava CLT? Governo. Eu fiquei 1 ano e meio de home office, praticamente. Aí a gente... nas 2 vezes que eu tive que visitar, que eu tive que fazer a presencial no ministério, num trajeto, eu peguei Covid de novo, pela 2ª vez. Oxê. De ônibus indo, né? Na hora que eu voltei, já voltei doente. Voltou gripada. Aí suspendeu de novo, porque tava todo mundo que voltou... Não deu 1 semana. Todo mundo pegou. 3 dias, todo mundo ficou doente, aí voltou, todo mundo. Pois eu não peguei. Eu tive os sintomas durante, convivi com um monte de contaminado, mas não peguei. Tá, vamos lá. E aí... Você começou a empreender com 15 anos sendo professor de inglês. Professor. Naquela época você já sonhava se tornar empresário? Eu queria ser qualquer coisa, menos professor. Trabalhar na educação, já começou errado. E eu não pensava em empreender. Minha mãe é pedagoga. Ah, tá. Minha mãe minha mãe foi minha mãe com 14 anos. E aí, do meu irmão com 15. Então, assim, a gente fez nível médio junto com ela, porque a gente era muito pequenininho. Ela tinha que levar pra escola. Você já tá acostumado de escola dele? Aí levou pra faculdade. Cara, imagina você levar uma criança por 4 anos pra uma faculdade todo dia à noite. Isso. E a bichinha foi guerreira. Eu abri um berreiro, aí ela entregava pra um professor, entregava pra uma amiga dela. Tipo, sai com esse menino daqui pra eu estudar. Meu Deus. E formou. Só que aí, quando ela começou a trabalhar na área, ela se frustrou muito. Porque ela criou uma expectativa de que dar aula era muito bom. Sim. E aí já no estágio ela se frustrou e eu fui frustrando junto, que eu tava ali presenciando. Falei, cara, que diacho de sofrimento é esse? Eu não quero ser professor. Entendi. Então eu comecei a procurar empregos em qualquer lugar, menos na educação. Eu não queria nem trabalhar numa escola. Eu falei, não quero trabalhar na escola, porque eu via o sofrimento da minha mãe e das minhas tias. São todas professoras, são diretoras de escolas também. Inclusive aqui, elas são diretoras de algumas escolas aqui do Valparaíso. E aí eu falei, cara, não dá, educação não dá. Então eu pensava em ser advogado. Oh, meu Deus, eu acho engraçado que quem não conhece aí do Jeff, se for olhar lá no Instagram dele, ver a história dele, é toda voltada pra educação. O cara é empresário no ramo de educação. Não teve como, não deu pra fugir. Parece que quanto mais eu fugir, alguma coisa, volta aqui. Calma que você tem volta aqui. Só que aí, hoje eu vejo como propósito. Sim. Eu consigo olhar lá, desde a infância eu já tinha algumas habilidades voltadas para a educação. Sim. E aí comecei a querer fazer um curso. Era um curso de informática, o pessoal foi lá na escola e minha mãe me matriculou. Sim. Só que na época era Microlins. Você chegou a conhecer? Conheci muito. A mensalidade da Microlins era muito cara. E era uma escola muito boa. Todo mundo queria fazer um curso Microlins. Era um status você falar assim, faço na Microlins. médio, mas eu faço o curso lá no Microlins. Exatamente. Então eu tinha outras escolas mais baratas? Tinham. Mas eu só queria se fosse Microlins. Cheguei em casa, mãe, o pessoal da Microlins foi lá e ela não tinha condições. Minha mãe
era diarista. Aham. E aí, mensalidade microlins R$90, diária da minha mãe 15, 20. Nossa. Então você imagina aí. E 90, mensalidade, salário mínimo da época, 405. Aham. Então era muito caro. Sim. Você pega como proporção o salário mínimo pro valor da mensalidade do curso. Exatamente. E mesmo assim ela me matriculou. Se eu falar assim, nós pagamos tudo certinho, tô mentindo. Primeiro mês atrasamos, segundo mês atrasamos, daqui a pouco tinha que ligar lá, Jefferson não vai não tem quem levar. Não tem o da passagem. Sim. E aí, curioso, quando eu comecei a procurar estágio, quando eu fiz 14, eu comecei a mandar para um monte de empresa, nem sabia os nomes da empresa, nem que vaga era, só mandava. Vocês venderam? Aí eu falei, panfleteiro do Vivens, mandava. Aqui chamar, eu vou. E aí chamaram numa escola. Quando eu voltei para essa escola, eu lembrava do lugar da rua, mas eu não lembrava que loja era aquela. Era a antiga franquia Microlins que eu estudava. Eles tinham falido e na mesma loja tinha virado uma outra escola. Então eu cheguei a trabalhar na escola que era a mesma que eu estudei, que eu fiz algumas aulas, né? Era a mesma franquia. Loucura, né? E sabe o que é mais doido? O vendedor que me matriculou tinha virado sócio da empresa, ele era o dono agora. Então, começou eu e ele se estranhar. Eu falei, cara, a gente se conhece de algum lugar. E aí, uma vez a gente viajou, e aí eles falaram, menino, a gente te conhece de algum lugar. Eu falei, eu também conheço vocês. Ele falou, tu parece um menino que o pessoal esquecia lá no curso. Aí eu falei, não acredito. Era eu. Esquecia. O curso acabava às 6, dava 6h30 e eu lá sentado. Aí eles começavam a cochichar, quem vai ficar com ele? Os vendedores, quem vai ficar com ele? Eu não posso, eu vou sair com meu marido. E eu lá olhando, falei, gente, cadê minha família? Aí eles lembravam, eles estavam trabalhando. Ai, gente, desculpa. Chegava lá. Ai, acontece muito. Viraram meus chefes. Você acredita? Que legal. Aí foi. A gente não vai se esquecer aqui. Nunca vai esquecer. Aí fui fazer um curso, como não tinha condições de fazer os pagos, a prefeitura disponibilizou do SILG, né? Tem no Brasil inteiro hoje, os cursos gratuitos de francês, espanhol e inglês. E minha mãe conhecia o secretário de educação, porque assim, para você entrar no SILG tem um sorteio. Sim. Você vai lá, leva a documentação e passa pelo sorteio. Como ela conhecia o secretário, eu já deduzi que eu não passaria por esse sorteio. Sim. Só que eu falei, mãe, eu quero fazer espanhol. E minha mãe, ela é generalzão. Ela que manda na casa e acabou. Ela não, em espanhol não dá emprego, não. Você vai fazer inglês. Eu falei, não, mãe, mas eu quero espanhol. Não, em espanhol não dá emprego, é inglês. Eu falei, beleza, então vamos ver se eu vou fazer esse inglês. A decisão firme ali. E me matriculou no inglês. Estudou, fez até faculdade com os meninos tudo no lombo. Ninguém segura essa mulher, não. Segura não. Nenhum segura. Aí, eu cansei já. Deixei ela lá na casa dela. Deixa ela toda. Deixa ela lá. E aí, o que aconteceu? Comecei a fazer esse inglês. Como eu não queria fazer, eu falei, vou fazer de tudo pra sabotar esse curso e ela vai deixar eu desistir. Aí ela acordava, mãe, tô com dor de barriga. E ela tirava um Dorflexzinho que eu tomo. Dorflex nem é pra dor de barriga. Toma aqui, você vai pro curso. Aí, mãe, tô com dor no coração. Ela, Jefferson, deixa de mentir, Jefferson. A pessoa sentir dor no coração, ela tá morrendo. Tu vai pro curso pra deixar de ser vagabundo. Aí, comecei a fazer esse curso, reprovei 3 semestres seguidos. Falei, não, uma hora ela vai cansar, ela vai deixar eu desistir. Aí ela chegou pra mim e falou, tu vai fazer, tu vai passar 10 anos nesse curso, mas tu vai terminar. Aí eu comecei a me dedicar, que eu falei, como é que eu vou sabotar isso aqui? Vou ter que aprender inglês. Meu primeiro emprego, eu consegui através do curso de inglês, na formatura de inglês. E aí fizeram essa proposta para eu dar aula para crianças. Só que eu era muito tímido. Você era tímido? Eu era muito tímido. E aí eu pensei, como é que eu vou dar aula? Assim, né? Os mais improváveis. Como que eu vou dar aula para criança, gente? Aí só que eu queria muito trabalhar. Sim. Falei, vou aceitar. Tranquilo, comecei a dar aula lá para as crianças, eram turmas de 10 alunos. Me deram uma turma, daqui a pouco segunda, terceira. Aí eles chegaram, Jefferson, agora você vai dar aula para adolescentes. Só que eu era um adolescente também, eu tinha 15. Eu falei, não, adolescente não dá não. Porque a gente se conhecia, né? A gente gostava de zoar. Eu falei, não dá não, adolescente não. Eles pegaram um papelzinho, se você for dar aula para turma de adolescentes, o seu salário vai aumentar. Então eu falei, tá, traz os adolescentes aí. Pode trazer as turmas. Passou uns 6 meses, eles, agora você vai dar aula para adulto. Eu falei, não, adulto não. Eu falei, adulto não, porque eu tenho 15, como é que eu vou dar aula para um adulto? Ele vai ficar equiparando,
Não dá. Seu salário vai aumentar. Eu falei, traz os adultos. Pode trazer. Deus. E aí com 15 eu já dava aula. Desafiando ali, né? Você foi desafiando a si mesmo e afiando todas as suas habilidades. Você foi corajoso. Na prática. Corajoso. Então com 15 eu dava aula para crianças, adolescentes e adultos. Primeira turma de adulto que eu peguei, eu entrei, sentei na mesa do professor e o pessoal começou a cochichar, já todo mundo rindo. Eu falei, eles não gostaram. Eles não estão gostando do que eles estão vendo. E aí uma aluna fez uma piada. Ela, ei menino, que horas que o professor chega? E a sala inteira gargalhando. Eu falei, ela não fez isso não. Boa. Ela não fez isso. Eu já tô aqui nervoso. Ela não fez isso comigo. Eu fiquei olhando pra cara dela, falei, deixa eu te perguntar, como é que é seu nome? Aí ela, fulana. Eu falei, fulana, você fala inglês fluente? Ela falou, não. Eu falei, eu falo. Aqui, eles não contratam por idade, eles contratam por competência. Nossa, mandou. Cara, alguns alunos dessa turma desistiram. Sério? Mas ela foi comigo até o final. Ela ficou 2 anos estudando comigo. 2 anos. É questão de você já também ter uma identidade, você saber defender aquilo que você construiu, Sim. né? Porque quer queira, quer não, igual você falou, você sabotou por 3 meses, mas depois você... 3 semestres. 3 semestres. 1 ano e meio. 1 ano e meio. 3 semanas seria bom demais. 1 ano e meio. 3 semestres. Até ele falar assim, eu preciso fazer acontecer, e ela teve que aceitar, né? Então me diz aqui hoje, Jefferson, você começou ensinando inglês, quanto que você foi para vendas? Aí eu comecei a entrosar com a equipe da empresa, com os vendedores. Falei, quanto é que vocês recebem? X. Falei, não é possível não. O vendedor ganha mais do que eu com esse tanto de aluno nas costas. Falei, tem lógica isso aqui não. Aí eu cheguei na gerente. Aí tu fez as contas. Falei, compensa mais ser vendedor. E eu era tímido ainda. Então, assim, eu tinha um relacionamento bom com as turmas antigas. E aí eu cheguei na gerente e falei, fulano, eu quero ir pro comercial, quero ir pras vendas. E ela, não, você não tem perfil e a gente não vai perder um excelente professor para ganhar um vendedor mediano. Falou desse jeito. Falei, tranquilo. E aí passou uma semana, eu acredito muito no espiritual. Sim. Muito, muito mesmo. Se eu sentir que é ali e todo mundo falar, é esse lado, eu vou no lado que eu senti que é real. Entendi. E aí um dia eu senti uma dor absurda dando aula. O aluno perguntava o que estava escrito no quadro, eu levantava e eu senti uma dor, falei, vou ter que ir embora. Aí avisei ele, saí correndo, deixei os alunos em sala e nisso eu ia trabalhar a pé. Para economizar o da passagem, eu ia a pé. Quando eu estava descendo a principal, eu entrei numa entre quadras que tinha uma outra escola concorrente. E aí eu olhei para a escola e comecei a me imaginar trabalhando lá. Eu me vi trabalhando lá dentro. Falei, cara, eu vou trabalhar aqui. Que coisa louca. Foi meio que um déjà vu ao mesmo tempo. Se imaginar ali. E eu falei, eu vou trabalhar aqui. Eu conseguia me ver de uniforme lá dentro. E aí tinha uma plaquinha na frente que falando, contrato-se vendedor. Eu peguei, tirei uma foto já com essa convicção, eu vou trabalhar aqui. E mandei. Passou uns 3 dias, eles me ligaram, eu pedi demissão desse outro emprego como professor e desci 2 quadras e comecei lá como vendedor. Aí eles colocaram uma meta para mim, falaram, você só entra aqui se fizer 6 vendas. E eu tranquilo. Os gerentes, o pessoal do comercial mais antigo, eles já perceberam, esse menino não tem perfil. Eles bateram o olho, perceberam que eu não tinha perfil, ninguém quis ajudar. Porque falou assim, vendedor tem uma rotatividade tão grande aqui, não compensa de gastar energia com esse menino. Você fica nessa mesmo. Só que o que eu fiz? Eu peguei e combinava com a tia, falei, tia, tem curso X, tu vai chegar lá me procurar e tu não fala que me conhece. E eu vou te matricular. Existe uma técnica. Eu fiz as 6 vendas. Para amigos, para parentes, e entrei. Só que depois que eu entrei, como eu não tinha mais ninguém para matricular conhecido, o resultado despencou. Entendi. E aí os donos já acharam estranho. Como é que ele fez 6 em uma semana e agora ele tá 2 semanas sem vender? Tem coisa errada aí. Agora ele vai ter que mostrar. E aí começaram a pressionar a gerente para poder mandar embora, os donos. Quando foi no 3º mês, estava no limite. Eles falaram, manda cumprir aviso, daqui 30 dias ele vai ter que sair. Sim. E a gerente, a gente tinha criado um relacionamento tão bom que ela não queria que eu saísse. Sim. Ela, os vendedores, eles não queriam que eu saísse, mesmo sem vender. Ela não queria que eu saísse. Aí, tranquilo, 4º mês eu bati meta. Sim. 5º mês superei um pouquinho a meta. No 6º mês, eu quebrei o recorde histórico de vendas da empresa. E assim, eu achei que era uma coisa normal. Porque o recorde era X, eu fiz 4X. Eu bati a meta Por que de... você começou a vender?
Tem que ser feito. Porque eu comecei a observar como que eles faziam e eu falei, eu não vou fazer igual eles, eu vou fazer do meu jeito. Então eu tinha 2 colegas vendedores, eu ficava olhando como que eles atendiam. Aí tinha uma que todo cliente que chegava era meu anjo, minha flor, aí ela, você é lindo, e tinha um blindex aqui separando a gente. Aí eu olhava pra pessoa e falei, não é linda, não é essa beleza toda. Ela tá falando isso pra vender. Pra vender. E o outro fazia uma palestra, não sei o que, e eu olhava e falei, cara, a pessoa entendia. Eu não consigo forçar um negócio, porque acho que nem minha expressão não vai ser coerente, não vai bater, vai ser lindo em minha cara de nojo, não vai bater. Falei, então vou ser autêntico. E aí chegava cliente lá, falava, eu não tenho tempo. Falei, amigo, abre seu celular aí. Se tua bateria der menos do que 5 horas por dia, olhando rede social, eu mudo meu nome. Tu não tem 2 horas para estudar? Aí o cliente ficava já meio sem graça, né? Sim. Aí eu falei, falta tempo ou isso não é uma prioridade pra você? Aí ele começava a rir, não, é prioridade. Eu falei, então vamos fazer, me dá teu documento aí. E aí comecei a fazer matrícula. Então assim, cada um de nós fazíamos de um jeito. Só que eu cresci em resultado mais rápido e eu fui promovido mais rápido também. Esses outros vendedores tinham mais tempo. Ela é uma técnica, então. Hoje ela é uma técnica. A gente tem muito de achar que a gente age muito no inconsciente, mas na verdade a gente meio que tem uma técnica, só não sabe descrever. Você já tem hoje ela descrita, porque você aplica para a sua empresa hoje, né? E eu ensino isso para os outros. Eu falo, cara, tem o meu jeito de atender. Você pode pegar, algumas coisas da minha, mas você tem personalidade, entendeu? Isso é um presente. Teu maior presente na vida é a tua personalidade, é a tua autenticidade. Então coloque isso em jogo, mostra para as pessoas quem você é. Eles vão comprar o conjunto da coisa. Aí a venda do que a gente está vendendo ali, ela é consequência dessa primeira compra. Ele comprou você primeiro. Então eu faço uma venda de um curso, um contrato de 18 meses, eu tô aqui na salinha com a pessoa, ela nem viu a estrutura. Ela não sabe nem quem são os professores, ela não sabe nem onde é a escola, se é aqui onde a gente está conversando mesmo. Então eu entendi o seguinte, ela comprou foi eu. Ela comprou o curso. Ela comprou e ela está confiando em mim. Exatamente. Porque eu falo para eles, diferente do varejista, porque varejista é assim, eu vendo essa água aqui, eu te entreguei, talvez eu nunca mais vá te ver na vida. O prestador de serviço é assim, o cliente assinou um contrato com nós, o relacionamento acabou de iniciar. E vai ter que ser aquela coisa todo santo dia trabalhada. Então, o que eu percebi nas escolas que eu trabalhei? No ato da venda, era tudo maravilhoso. Mas você ia pro pedagógico, não era tão bom assim o ensino. E eu ficava meio com o pé atrás. Falei, cara, a gente não tá cumprindo com o que a gente tá prometendo. Que eu falo que o professor é excelente. Chega dentro de sala, ele não é tão excelente assim. Esse aluno vai cobrar... eu aqui no setor de vendas. Eu tô aqui dentro da empresa. Entendeu? Então, eu comecei a ter observar esses gaps aí foi uma coisa que, quando eu fui abrir a minha, eu quis mudar. Eu quis fazer um pouco diferente. Não é que nós somos o melhor, mas a gente mudou em muitas coisas. No pedagógico, no atendimento, na entrega, na transparência. A gente tenta ser o mais transparente possível com o time, com os clientes, para eles poderem ter essa relação de transparência com a gente também. Né? Você gera uma confiança. É uma coisa que eu acredito muito quando eu estava trabalhando com consignado, empréstimo na época. Eu sempre batalhei muito para os nossos colaboradores aprenderem, terem controle do conhecimento, do conteúdo. Não ser com aquela coisa de roteiro, um script, de eu sei número, uma simulação e toma. Não, seja interessado na história da pessoa. Eu quero dinheiro para construir 4 lotes. 4 casas dentro de um lote. Então você meio que está interessado em entender o que ele quer fazer, pesquisa sobre isso e auxilia o seu próprio cliente nesse ponto. Olha, estava dando uma olhada aqui por cima, parece que você gastaria em torno de X valor. Com esse valor que você está pegando, você consegue trabalhar isso aí, mas você tem que procurar aí uns orçamentos. Então assim, quer queira que não, você é uma pessoa que se mostra interessada, é uma técnica de venda, mas no final das contas se torna algo tão natural que isso vai te deixar autêntico. Então, porque você está realmente interessado em ouvir as pessoas. Então, a tua escuta vai se tornando cada vez mais ativa e você não vai ser mais um empurrador de produto, de esteira, de serviço. Você vai ser uma pessoa que realmente presta um serviço onde até chega um ponto que os clientes te procuram, mesmo que não feche com você, mas ele confia na tua palavra para conferir até outras propostas. Vê se isso aqui tá bom, que tá cobrindo a sua. Vê se tá certo isso aqui. Aí você olhar pra você, ele fez um negócio bom. Eu não sei se... Deixa eu ver qual...
Ele tem um contato bom. Faça aí. Mas é isso mesmo. Então, assim, eu acredito muito nessa ideia da comunicação ser algo transparente, no máximo que você puder. Óbvio que você não vai abrir muita coisa, mas a maior parte que interessa é importante você ter essa comunicação e você meio que não fica parado numa situação de venda, que se for o caso seu de 1 ano e meio, isso vai se renovando para indicações, outras pessoas, ele mesmo renova em outro curso. A empresa tem 5 anos e 5 meses. Você acredita que a gente tem aluno que está com a gente há 5 anos e 5 meses? Acredito. Porque ele formou num curso, a mãe foi lá, matriculou em outro. Agora já está criando a raiva da escola, ele já está indo pro 4º curso. E ele termina e a mãe já deixou claro, ele terminar eu vou colocar em outro. A gente vai bater todos, a gente só tem 6. Daqui a pouco ele formou em tudo. Vamos ter que fazer mais aqui. Hoje a sua escola de educação, você depois que começou a entender que a venda era algo muito importante, que te dava uma visão melhor sobre dinheiro, sobre vendas, você começou então a olhar já para já começou a ter uma visão de empreendedor? Como é que é? Não, primeiro eu comecei a gostar de vendas, eu queria ser só vendedor. Tanto que quando eu fui ser promovido para virar gerente, os sócios dessa empresa chegaram em mim, eles me levaram numa loja que estava sendo construída, ia inaugurar uma nova unidade, e eles falaram assim, Jefferson, você vai ser o gerente daqui. E eu falei, não quero não. Aí eles começaram a gargalhar, ué, como assim, você não quer ser promovido? Eu falei, não, quero continuar sendo vendedor. É o medo, né? Aí eles, não, acho que esse menino entendeu que ele vai ser promovido, ele vai para uma função diferente, o salário vai aumentar. Teve que ter... Vocês falaram aí do seu gatilho, né? Aí quando aqui fica tanto, tá, me dá um crachá. Me dá emprego na chave. Mas eu não queria porque eu acho que tudo na vida é difícil até ficar fácil, até a gente aprender a fazer aquilo ali. Então vender foi difícil para mim por um período. Aí quando tava ficando fácil, eles iam me tirar e colocar numa posição que eu tenho certeza que ia ficar difícil de novo. E ficou muito difícil porque eles me promoveram e eu virei gerente dos meus colegas. Então assim, a gente saía para falar mal dos chefes, para resenha, e agora eu tava mandando neles. Cobrando horário, cobrando uniforme, cobrando meta. Agora é você que tava sendo mal falado. Eu perdi a equipe todinha. Todo mundo saiu. Todo mundo saiu? Todo mundo saiu. Assim, não é questão da sua habilidade de fazer a gestão ou não. Vai pegar muito também porque o ego, né? O ser humano, ele vai bater de frente. Sim. Se ele vê que... eu nem digo muito pro lado da inveja, mas se ele vê que tem alguém que ficou maior do que eu em certo ponto... Ele se incomoda muito, até trabalhar esse ponto aí é melhor. Sim. E como eu falei, eles eram mais antigos do que eu. E eu entrei, quando eu criei intimidade, eu falava, eu saía nos corredores, eu sou o próximo gerente dessa empresa. Aí eles, não é assim não, menino, esse menino sobe pra cabeça. Não funciona assim não, as coisas aqui você tem que ter tanto tempo de empresa, você tem que passar pelo treinamento de gestor, leva tempo. Aí eu vou lá e viro gestor com 6 meses. Você meio que muda, né? E aí eu fui lá e mudei a estatística, porque a estatística você entrou, tem que ter pelo menos 1 ano de empresa, treinar mais 6 para virar gerente. Falei pra vocês. E isso é tão real para mim que, por exemplo, numa pandemia, abrir uma escola profissionalizante presencial é meio contraditório. Se eu chegasse, por exemplo, para o dono da maior consultoria de empresas do Brasil e perguntar o que você acha de eu abrir uma escola presencial agora, no ápice da pandemia, ele fala, não faz isso não, faz isso não, isso é loucura. É online. Aí sabe o que eu fiz? Não peço a opinião de ninguém, não falo para ninguém, nem para família, nem para amigos. Falei, vou abrir, deixa eles acharem que eu sou o gerente. E aí foi até bom, porque assim, quando as coisas davam errado, eu terceirizava. Por exemplo, no início, o salário atrasava, eu terceirizava. Sim. E eles começaram a ter dó até de mim. Porque eles falavam assim, caraca, tiraram o Jefferson do emprego dele, que ele recebia certinho pra trazer pra isso aqui. Aí eles acabavam com a empresa, aí falava da estrutura, falava de tudo. E você quietinho. E eu quietinho, falei, caraca. Mas era sua. E era minha. Meu Deus. E eles acabando... Não, sabe quando eles ficaram sabendo? 1 ano depois. E ficaram muito chateados. Choraram, começaram a gargalhar, depois choravam de novo. Porque foi engraçado, porque assim, o que eu pensei? A nossa empresa está operando com muita coisa irregular. Eu abri como MEI. E aí eu tinha 3, 4 funcionários. Então, um era efetivado, que só podia ser um efetivado, e os outros sem efetivar. E como eu trabalhei em cargo de confiança de muitas escolas de curso, inclusive aqui da região, o que eu pensei? Eles vão fazer de tudo para sabotar. Sim. Que eu conheci o perfil de alguns.
eles vão tentar sabotar. Então eu não posso deixar eles descobrirem que eu sou o proprietário. E até ficar tudo regular. Então meu Instagram é fechado, eu não postava nada da empresa. Eles não sabiam nem para onde eu tinha ido trabalhar. Eu estava na rua da frente. Eu atravessei a BR e fui para o outro lado. O que aconteceu? Comecei a formar a equipe. Quando acontecia esses problemas do tipo atrasar pagamento, atrasava passagem, Aí chegou... a culpa não era sua. Eu terceirizava. Meio que você criou A culpa é da proprietária. outro personagem. Exatamente. Ali pra você conseguir. Eu citava o nome da proprietária que me vendeu. Deus, gente. Então eles pegavam e ficavam com raiva dessa pessoa que eles não sabiam nem quem era. Só que eles achavam estranho, tipo assim, como é que a dona da empresa não tá no grupo da empresa, não vem na empresa e confia tanto assim no Jefferson? De onde é que você conhece ela? Tudo isso. Eles começaram a questionar. Depois de uns 6 meses, começaram a questionar. Aí, nessa de acontecer esses problemas, o pior deles foi quando cortaram nossa energia. Cortaram a energia porque... de todas as formas. E eu segurando. Eu romantizo muito o empreendedorismo, né? Assim, eu não posso nem te julgar por esse comportamento, porque foi a alternativa que tu achou ali, uma estratégia de conduzir o seu. Você não estava fazendo mal, você estava omitindo algumas informações. E eu sabia que se eu compartilhasse, o descrédito deles ia me influenciar. Porque a percepção, eu falo direto, ela é moldada. Então, se você colocar algo muito à vista, mesmo que não seja algo de que vá prejudicar outras pessoas, mas depende da visão de terceiros, depende do comportamento de terceiros, e é muito bom um apontar o outro, né? Sim, sim. Assim mesmo ninguém enxerga. E foi interessante esse processo, porque, por exemplo, no dia que cortaram a nossa energia, teve uma medida provisória durante a pandemia que o governo proibiu o corte de água e de energia por 6 meses. Só que quando eles me entregaram a loja, já tinha 6 meses sem pagar. Então eu entrei no 7º mês. E aí veio as 6 contas vencidas. De uma vez. De uma vez, e cortaram. E você tinha que se responsabilizar pelas outras, porque senão não voltaria até alguém acertar. Exatamente. Então o que eu fiz? Na hora que cortou, a gente estava com um cliente sendo atendido e ele ficou estranhando. Aí eles olharam pro corredor, o corredor tinha energia. O corredor do prédio, a nossa sala não tinha. E aí eles falaram, eu vou liberar? Eu falei, não, libera não. Abre a cortina, nós vamos funcionar. Abre a cortina, atende ele. Mas e se fechar o contrato? Eu falei, pega, vai ali, tem uma papelaria lá próximo da loja. Vai na papelaria com essas moedas aqui, imprime o contrato, volta e explica. E aí a secretária fechou, saiu correndo para poder imprimir o contrato, voltou, que ela tirava o salto para poder atravessar a pista. Voltou correndo, o contrato com erro de português. Nossa. Aí pegamos mais R$1 em caixa, ela correu de novo, quando voltou, outro erro de português no contrato. Não tinha mais moeda no caixa. Falei, vai ter que ser com erro de português, pode botar ele para assinar. Não, mas que não sei o que não vai ter valor. Falei, não importa, bota ele para assinar. Depois, quando a gente tiver impressora, porque não tinha, quando a gente tiver computador, quando a gente tiver internet, quando tiver energia, a gente corrige. Aí fechamos, é a matrícula dessa aluna, e todo mundo querendo comemorar, e eu vi, silêncio, mantenha a postura, e todo mundo querendo vibrar, Aí a cliente virou, a esquina, a gente começou a chorar. Todo mundo se abraçou, falei, vamos tirar uma foto, isso aqui vai virar história. Eu tenho essa foto bem na entrada da escola. Gente, sério? Aí a gente juntou todo mundo de máscara, juntou todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Tiramos a foto desse contrato, Sim. Deu meia hora, a cliente voltou e pegou o dinheiro de volta. Mentira! E ela, olha, eu não vou pagar nada, tá aqui no contrato, esse contrato tá errado, nem vale esse contrato. Mentira! Aí eu entreguei e falei, Deus, esse entusiasmo durou 30 minutos, foi isso mesmo. Ela desistiu. No primeiro dia. E aí? Acho que ela virou as costas, a menina não quis fazer o curso mais, voltaram e cancelaram. E a gente começou a fazer outros, isso sem energia. Começamos a fazer outros contratos. Aí eu percebi que o dinheiro que entrava das matrículas, ele já era destinado para pagamentos. Então a gente tinha passagem, tinha às vezes que pagar alguma coisa da empresa, não dava para pagar a energia. O que eu pensei? Um dia eu fiquei na empresa até 10 horas da noite. E eu olhando pro nada, falei, cara, o que eu vou fazer? Acabei com minha vida com 20 anos. Porque eu tinha um carro financiado, eu tinha o aluguel, eu tinha a empresa que eu comprei em parcelas de 10 mil. Essa empresa que você comprou dessa mulher foi em parcelas de 10 mil? Que confiava em você e te passou, né? Confiava sim, né? A gente que tinha se conhecido, foi 3 dias de negociação, fiz contrato. Entendi. E aí...
eu comecei a pensar, vou ter que vender alguma coisa da empresa. Aí eu olhei pra empresa e tinha umas cadeiras, porque lá era uma escola de concurso público, então era uma sala bem grande, com várias cadeiras para aqueles aulões. Sim. Falei, vou vender as cadeiras. Eu liguei para um amigo meu, falei, tem umas cadeiras aqui para vender e umas persianas vermelhas, que era vermelha a escola. E essa empresa dele era vermelha também. Ele tem uma empresa de suplementos. Falei, serve para você aí, você quer comprar? Ele, não, agora eu não consigo, não sei o que. Eu falei, eu faço R$500 em tudo. Em todas as cadeiras e nas persianas. Aí ele, eu vou buscar. E aí foi, buscou tudo. Os R$500 era 10% do que a gente tinha de dívida de energia. Aí eu fui lá, dei uma entrada, parcelei o restante. E aí por uns 15 meses a gente ficou pagando a energia do mês, mais a do parcelamento. E aí voltou a ter energia. Só que no outro dia, quando chegaram para trabalhar, não tinha cadeira. E aí todo mundo chegou, e eu já tinha exigência de todo mundo trabalhar de social. Então imagina, você chega todo social para trabalhar numa empresa que nem cadeira tem. E as mulheres de salto, todo mundo de salto, maquiada, chegava lá, uai, Jefferson, cadê as cadeiras? Eu falei, gente... Aí tinha uns puff. Tinha um puff maiorzinho, aqueles puff que tem um grande, um médio e um pequeno. Aí eu falei, é o puff, vamos ter que atender nos puffs. E aí, uma professora começou a se revoltar. Foi a que ficou com um puff pequeno. Ela criou uma revolta tão grande dessa empresa que ela falou, essa é a última semana, eu não venho mais. Aí, beleza. E ela morava na mesma cidade que eu. Olha que curioso. Beleza, passou-se 2 anos, me chamaram para um evento de empresários. Sim. E eu fui. Aí passou o microfone, cada um contava uma história da sua empresa, eu tô lá contando, eu falei, vendi as cadeiras e tive que pagar a energia. Do nada, lá no final do curso, alguém grita, vagabundo! Aí eu, meu Deus do céu, quando eu olho, ela levanta. Não era ela? Ela mora em Alphaville agora, em São Paulo. Ela levantou, pegou o microfone, aí entregaram o microfone pra ela, o câmera do evento veio correndo. Tipo assim, vamos pegar essa briga aqui. Às vezes é ex dele. E ela começou, seu vagabundo, a empresa era sua. Aí a sala inteira gargalhando no evento. Aí eu falei, tá vendo, gente, como é verdade? Ela é minha ex-funcionária. A empresa é sua, eu não sabia ainda. Aí, por fim, a gente foi almoçar, o palestrante sentou com a gente na mesa e começou todo mundo a falar da história. Cara, você pensa que não, mas o mundo dá volta, dá voltas, né? Foi lá pra dá voltas. E aí ela tinha voltado para fazer esse evento em Brasília, porque ela foi morar próximo do palestrante, ela trabalha com esse palestrante. Tá. E aí ela voltou para fazer esse evento que eu fui convidado. Aqui, né? Entendi. Aí a gente começou a me xingar, aí todo mundo gargalhando. Assim, mas o legal de tudo isso é porque você conta uma história, mas de uma pessoa que tem muito em você solução. Sim. Você tem muito de preciso resolver. O problema ele já existe, se não estiver existindo vai aparecer e eu vou ter que simplesmente resolver. Isso é algo que é muito forte para quem empreende, né? Eu acho que é um dos principais pontos para quem empreende. Ele tem que ter essa vibe, essa energia de solução. Eu até brinco falando, se você não tiver um problema, provavelmente, se você não estiver resolvendo os problemas, provavelmente você está sendo o problema. Sim. Então você tem que tomar muito cuidado em que lado você tá, né? Sim. Você teve essa ideia, então, de construir o negócio, de estar empreendendo com 20 anos, né? Com 20, quase 21. 21 anos, com esses desafios. Começou a dar certo. Então, demorou um pouquinho. Porque, assim, eu trabalhava numa empresa, que hoje era gerente de uma escola também, de uma rede de franquias. No terceiro mês que eu estava nessa empresa, isso durante a pandemia, a gente reverteu um período de caixa negativo para recorde de faturamento deles. E aí o dono me chamou para almoçar. A diretora dele trabalhava com ele há 8 anos. Aí eu comentei, fulano tá vindo me buscar pra gente almoçar. Lá, almoçar? Fulano vai te buscar para almoçar? Falei, vai. Ele nunca me chamou para almoçar. Eu trabalho com ele há 8 anos. E aí eu fui, a gente conversando, e eu falei, cara, por que tu não pega... se desvincula dessa rede de franquia, a gente abre marca própria e vamos criar a nossa própria rede. E ele tinha aquele perfil de empresário mais conservador. Sim. Aí ele almoçando, ele ficou olhando pra mim e disse, menino, ele não é bem da cabeça, não. Você ofertou pra ele? Eu falei pra ele, vamos abrir em sociedade. Eu já fui professor, já fui vendedor, já fui gerente de vendas. Eu já passei por todos os departamentos de uma escola. Então, desvincula da franqueadora. Sim. A gente cria a marca própria e cria a nossa própria rede de franquias. E aí ele, não é assim, a gente tem que ver. E meio que ignorou. Você fez isso porque você... Voltou a tomar o chopp dele, eu voltei a tomar o meu. Só que eu fiquei olhando e falei, não posso ficar mais aqui.
Porque eu sempre tive uma ambição de crescer e crescer muito rápido. Então, por exemplo, minha promoção de vendedor a gerente durou 6 meses. Sim. Então, assim, se alguém falasse, demora 2 anos, eu não conseguiria esperar. Eu ia procurar em outro lugar, crescer em outro lugar. Que é a sua geração mesmo? A Z. E aí eu falei, não vou conseguir esperar. E outra que não é que não vou esperar, não vai acontecer. Sim. Entendeu? Eu perguntava pra ele, o que você pretende fazer com a empresa no longo prazo? Ele, cara, eu acho que não cresce mais. Ele tinha um hospital, além da escola. Aí ele falava, eu acho que não cresce mais, eu já tenho um hospital que a mulher dele cuidava. E aí eu falei, então eu vou fazer o quê aqui, cara? Até esse cara decidir que não dá pra continuar mais a escola, fechar, bater, né? E eu tô aqui. E aí eu comecei a procurar aluguel de loja no LX pra eu ter uma ideia de quando eu fosse abrir a minha, quanto que eu iria pagar. Falei, aonde que eu iria abrir se eu fosse abrir? Falei, vou pesquisar no Valparaíso, porque eu trabalhava aqui no Valparaíso. Comecei a pesquisar e os aluguéis, tudo um absurdo. Na metragem que eu precisava, tudo absurdo. E eu olhando esses aluguéis, eu dormi. Minha ex aqui do lado, eu dormi. Quando eu acordei de madrugada, uma dor de cabeça latejante. E eu, gente, que coisa estranha. Eu tentava dormir e a cabeça começava a latejar. Quando eu abri o olho, parava. Aí meu celular aqui no peito, aí eu peguei no celular, vocês estão querendo me mostrar alguma coisa? E falei sozinho, comecei a rir. Quando eu desbloqueei o celular, tava no LX ainda, atualizou sozinho e tinha a escola anunciada lá. Nossa! Ela foi anunciada meia-noite, eu tinha acordado 3 horas da manhã pra ver. Nossa! Então, provavelmente, eu fui a primeira pessoa a ver o anúncio. E aí pegou e eu comecei a ver o anúncio, falei, vai dar certo, essa aqui vai ser minha primeira escola. E voltei a dormir, só que eu pedi um sinal. Falei, Deus, se for pra dar certo, me dá um sinal. Aí beleza, voltei a dormir, sonhei com a loja verde e sonhei com 3 funcionários nessa loja verde que eram pessoas que eu conhecia. Quando eu acordei, eu dei um tapa na minha ex e falei, vai dar certo. Vai dar certo e vai ser verde. Aí ela levantou, tá repreendido em nome de Jesus. Jefferson, adivinhação não é de Deus. Ela falou, adivinhação não é de Deus, isso não é normal. Essas coisas que tu tem, isso não é normal. Eu falei, cara, vai dar certo, vai ser verde e vai trabalhar comigo fulano, beltrano e ciclano. Ela, ai senhor, tá repreendido. E aí eu fui atrás dessas pessoas. Eu falei, vai dar certo, mas vai ter que ser verde e eu vou ter que envolver essas 3 pessoas. Só que essas 3 pessoas já trabalhavam. Então o desafio era fazer elas pedirem demissão do emprego delas para trabalhar comigo numa empresa que elas nem sabiam que era minha. E aí eu fui atrás de alguns eram ex-funcionários meus de outras escolas. E eu fui atrás, aí a última, ela chegou lá, Deus me livre, Jéssica, como é que tu vem trabalhar numa empresa feia dessa? O teto todo mofado. Ela, por que tu vem trabalhar aqui? Eu falei, tu não gostou não? Ela, não, que lugar estranho. E ela acabando com a minha empresa. Aí eu fui e falei para ela, eu quero que você trabalhe aqui comigo. E ela, não dá, eu já tô lá há tantos anos na empresa, vou ser promovida. Eu falei, não, mas eu quero que você trabalhe aqui comigo. Aí ela, eu não sei nem pedir demissão. Eu falei, não, deixa que eu peço. Aí eu liguei pro chefe dela, falei, fulana vai sair, ela vai fazer a carta aqui, eu tô mostrando pra ela como é que faz, ela já vai te mandar. E hoje foi o último dia dela, que eu tinha buscado ela na hora de almoço. Falei, hoje é o último dia dela. Você nem pediu demissão, deixa que eu peço. Sei não, falei, deixa eu fazer isso. Liguei no celular pessoal do patrão dela e comuniquei o desligamento. Hoje a gente é parceiro. Eu encaminho o aluno para trabalhar com ele. É para repor. Falei, eu te gerei um prejuízo lá atrás. Deixa eu recuperar. Eu vou te dar honra dupla. Pega aqui esses funcionários. Reconstruindo a ponte. E aí, ela foi. Ela foi trabalhar comigo. No mesmo dia a gente já começou a lavar. E começamos. Uns 6 meses depois, o negócio começou já a prosperar, a gente começou a faturar. Começamos a faturar, só que o que aconteceu? Nesse meio tempo, não estava tendo aula. Então a gente fazia matrícula e quando a pessoa perguntava, a aula começa quando? A gente não sabe, depende da prefeitura, eu terceirizava. Só que o problema não era a pandemia, era que a gente não tinha mobiliário, não tinha professor, não tinha nada. Eu aproveitei o gap pandemia. Alguém perguntava, quando que a aula começa? Falei, tem que esperar a prefeitura. E aí a gente pegou uma mãe
que essa mãe, ela tinha uma personalidade forte, ela pegou e falou assim, engraçado, tem 6 meses que eu tô pagando mensalidade aqui e não tá podendo ter aula. Meu outro filho mais velho já voltou pra autoescola, o outro já voltou não sei pra onde, a prefeitura liberou todo mundo, só não liberou vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou na prefeitura hoje, se tiver podendo ter aula e vocês que não estão querendo dar aula, eu vou mobilizar os pais e vou entrar com uma ação coletiva contra vocês. Falei, meu Deus. Não é bem assim, não. Aí meu cantinho de oração era o vaso do banheiro masculino. Eu baixava a tampa, fui orar e falei, cara, alguma coisa muito sobrenatural vai ter que acontecer aqui. E aí eu orando, falei, vou fazer um empréstimo. Imprimi os relatórios da maquininha desses últimos 6 meses e fui numa cidade vizinha. Lá tem uma principal só de bancos. Sim. Eu parei o carro já no início da principal e comecei a entrar nos bancos. Eu entrava em banco que eu acho que não durava 1 minuto o atendimento do gerente comigo. Ele olhava, não, isso aqui não dá não. Falei, caraca, eu vou no próximo. Pegava uma fila grandona, não dá não. Não dá também não. Esse aqui, eu falei o número do meu CPF, falei 063, ele reprovou. Falei, poxa, eu nem terminei. Ele, não tem como. Aí, por fim, eu cheguei no último banco e já entrei orando. Falei, Senhor, se não for nesse aqui, fim da linha pra mim. Eu devendo o carro, com salário de funcionário atrasado, com passagem, eu acho que o aluguel da loja estava atrasado também. E a última parcela da compra da loja. Então as antigas proprietárias falaram, ou você paga, ou a gente vai executar o contrato, você vai perder tudo que você pagou. E aí eu solicitei lá, esse foi o único que demorou uns 30 minutos o atendimento, eu criei um pouco de expectativa. Ele, olha, a gente vai colocar para análise aqui e a gente dá um retorno. 14 dias depois o dinheiro estava em conta. Caramba, e aí eu paguei, quitei a empresa. Legal. A outra parte que sobrou, eu comprei alguns móveis velhos e a gente começou a trabalhar. Quando foi no 7º mês, apareceu uma outra escola falida no LX também. Porque era pandemia, muitas escolas estavam falindo, muitos negócios estavam falindo, né? E aí eu virei para essa funcionária que trabalhou comigo desde o primeiro dia e falei, olha só, acho que vou comprar essa escola aqui. Ela, não, pelo amor de Deus, Jefferson, tu é muito louco. Tava rodando? Tava. Mas assim, a gente tava começando a alcançar ponto de equilíbrio. A escola nem se pagava ainda. Entendi. E eu falei, eu vou comprar essa escola aqui. E ela, não, tu é muito doido, cara. Tu não tem noção na tua vida, não. Você fez nenhum método CIS da vida? Já fiz. Fiz método CIS, voltei como monitor, aí depois fiz método EVO. Meu Deus do céu, Maico, meu irmão, toda vez que ele vai num desses eventos... Volta louco. Método CIS, EVO, ele abre uma empresa nova. Eu fico aqui louco, igual minha mãe, tentando fazer a gestão de tudo, porque ele que vai abrindo. Eu também. Eu acho que eu tinha feito um método EVO recente, eu ganhei. Toda vez ele foi uma coisa assim. Gente, a pessoa, quando ela quer empreender, ela já tem nela essa ideia, vou fazer acontecer. Só que aí, se ela se alia a essa mentalidade que esses cursos fazem, pronto, já era. Não tem. Eles ensinam muito da inteligência emocional e o que acontece? Eu comecei a ver a inteligência emocional de uma forma diferente. Porque para mim a ideia da inteligência emocional é a santidade, é você ser bom, é calmo, é mansidão. Só que hoje eu enxergo de outra forma, é você reconhecer o teu limite, é reconhecer o limite do outro e respeitar esses limites. Então eu tenho um estilo de comunicação, eu tenho um estilo de trabalho, é eu reconhecer qual que é e respeitar. E eu reconhecer o dos outros também e respeitar. Então muitas vezes eu vou ver, a pessoa não tem estilo nada alinhado com o meu, é eu respeitar. Você não vai caminhar comigo. Porque senão vai ser doloroso pra você e vai ser doloroso pra mim também. Então não dá pra caminhar comigo, é o tiro. E aí comecei a ver essa outra empresa, era em Taguatinga, num shopping. Só que essa já tinha alguns alunos, porque a primeira não tinha aluno nenhum, já tinha alguns alunos e eu achava que o problema lá era gestão. Eu falei, então se eu entrar nessa e colocar processo, colocar pessoa competente... Mas é falta de um ajuste. O negócio vira. Aí a gente conversando. Oi? E era? Era. E aí a gente conversando, eles falaram assim, a gente tem 300 contratos de aluno inadimplente, que não paga. Falei, pronto, encontrei ouro. Me dá esses contratos aí, eu vou cobrar. E aí foi isso que a gente fez. Eu negociei, parcelada também essa empresa. Os primeiros 3 meses de pagamento, eu fazia com o dinheiro que a gente obtinha dos contratos deles. A gente ligava e, às vezes, era um aluno de 5 anos atrás. A gente dava a opção para ele de voltar para o curso, mas quitar o débito. Porque o que eles faziam? Esse cliente parava de pagar,
E ele incluía em processo de restrição de crédito. Só que qual que era a minha perspectiva? Isso não funciona. Você vai pegar o Brasil hoje, 80% das famílias devem. Sim. Então, para eles, isso é normal. Eles dormem tranquilo, eles fazem as coisas deles tranquilos. E aí no Brasil é assim, quem não tem crédito usa de quem tem. Então, eu não tenho cartão, liga para minha mãe que minha mãe tem, liga para a avó que a avó tem. Eles estão nem aí. Então, eu falei, isso aqui não funciona. A gente vai ter que começar a fazer cobrança extrajudicial. Sim. É ligar, mostrando para ele a possibilidade da gente executar na justiça esse contrato. Sim. E aí começamos a fazer isso e recuperamos 80% dos clientes deles. Quase que se tornou uma empresa de recuperação de crédito. Eu pensei em abrir. Falei, vou abrir uma cobrança. Eu sou bom nisso. Falei, cara, eu sou bom na cobrança. Aí eu queria abrir uma empresa de cobrança. Daqui a pouco eu comecei a fazer os posts no Canva. Era eu que fazia. Falei, cara, eu sou bom no marketing. Eu vou abrir uma agência de marketing. Falei, se eu abrir uma agência, do lado uma cobrança e dentro uma escola. Assim que nasceu o Cowork. Foi. Essa sala vai ser de crédito consignado. Até o ateliê da minha mãe disse assim, vou botar essa linha de costura aqui. Olha aí, só me faltou o recurso. Se eu tivesse gente, eu tinha colocado. Um na cobrança, um no marketing, um na escola. E aí, começamos a recuperar esses clientes, só que teve um porém também, lá era uma franquia. Quando eu entrei, eles queriam passar para mim como franquia. E eu já pensava em expansão. Falei, não, vai ter que ser minha marca, sua marca, né? Entrando nessa filial também. Sim. Eu falei, eu só entro se eu puder colocar minha marca aqui. Aí eles, não, porque a franqueadora é do Rio de Janeiro, eles vão processar a gente, que não sei o que. Eu falei, vão nada. A partir do momento que eu entrei, eu sou um alheio, eu nunca tive contrato com eles. Agora, se vocês abrissem, aí vocês iam ter um problema. Quem vai abrir sou eu. Eles vão ter que comprovar que vocês têm participação nisso aqui. E vocês não vão ter. Aí eles, não, beleza, a gente faz sem a franquia. Cancelou lá o contrato de franquia e eu entrei. Primeira coisa que eu fiz foi comprar lata de tinta verde, porque pra mim o sonho era assim, entrou na loja, pinta de verde, porque senão não vai funcionar. Eu falei, Deus quer verde, tem que ser verde. Ele não quer vermelho, ele não quer azul, e ele não quer saber se a gente não tem dinheiro, ele quer verde. Sim. Então a primeira coisa que eu comprava era lata de tinta. Sim. E aí ou eu pintava, ou eu chamava algum parente, mas tem que pintar de verde. E aí pintamos essa segunda escola de verde, já colocamos adesivo, comunicação visual, e comunicamos para os alunos que eles tinham. Falou, agora não é mais essa empresa, agora é Golcron. E começamos a operar no formato Golcron. Eles tinham uma colaboradora que trabalhava com eles há 5 anos. Então, quando eles foram sair, eles foram embora, né, para outro estado. Quando eles foram sair, eles falaram, cara, a gente não queria demitir ela. A gente queria que você integrasse ela na sua equipe. E eu falei, mas ela faz o que hoje? Eles, não, ela é coordenadora. E eu comecei a observar ela trabalhando, ela nem sabia que eu estava comprando a escola. Ela me via indo lá, de vez em quando eu olhava, tirava uma foto, mas ela não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí eu observando ela, tinha 2. Eu comecei a observar, eu falei, tem perfil para secretária. E a gente vai precisar de secretária, só que a secretária recebe um pouco menos. Aí eu comentei com ele, se ela quiser ser secretária, beleza. Sim. Mas eu não tenho outra função para ela e eu não posso pagar o salário que ela recebe com vocês. A gente vai ter que entrar fazendo uma redução de custo muito grande aqui. Aí eles, não, conversa com ela. Aí conversamos, ela aceitou ir para o cargo de secretária. Hoje tem 5 anos e meio que ela trabalha comigo. Oh, que legal. E manteve. Continua, ela tirou férias ontem. Volta só em agosto. Ai, que legal. Ô Jefferson, você tem o costume de enxergar que ninguém tá vendo, né? Pelo seu estilo. Você não tem medo de fracassar? Não tem essa questão assim, eu tenho um medo? Tenho, mas eu acho que quando existe algum recurso envolvido, o medo ele diminui. Então, por exemplo, eu não defendo a ideia de você sair tomando um monte de decisão inconsequente. Para mim, você tem que ter algum recurso. Esse recurso ele pode ser capital financeiro, pode ser dinheiro. Ele pode ser capital intelectual, você tem conhecimento naquilo que você quer fazer. Ou ele pode ser um capital social. Você tem pessoas que você vai envolver nesse projeto. Entendi. Quando eu iniciei, eu não tinha um capital financeiro. Sim. Eu não tinha dinheiro. Eu assinei o contrato de compra da empresa para pagar 10 mil por mês. Quando eu virei as costas, eu fui abrir meu aplicativo do banco, não tinha R$1 em conta. Eu falei, gente, isso aqui não é normal. Eu tive uma crise de ansiedade dentro do carro. Eu falei, isso não é normal. E o carro financiado, que ia entrar a segunda parcela. Eu falei, isso não é normal. Acabei de comprar um carro, por que diacho que eu comprei uma empresa agora?
Só que eu tinha o capital intelectual, eu tinha muito conhecimento na área, porque eu já tinha sido vendedor, já tinha sido gerente, professor, então eu tinha um know-how grande. E eu tinha o social, porque eu sabia quem procurar para envolver no projeto. Então, com o capital intelectual e o social, aí eu fiz o financeiro. Entendi. Entendeu? Eu acho que é muito inconsequente quando você não tem nenhum dos três, nem o financeiro, nem o intelectual, nem o social, e vai abrir negócio. Você vai quebrar. E também é bom ter, na verdade, nessa tríade que você falou, pelo menos 2 pontos, né? Para poder equilibrar ali, você conseguir alcançar um outro. Porque tem gente que com capital financeiro não tem nenhum dos outros dois e não dá em nada. Tem gente que tem um capital financeiro, mas um social ou intelectual consegue fazer alguma coisa. Então, acho que essa tríade que você montou, ela é bem interessante. E ela consegue trabalhar interdependente, eles dependem um do outro. Não dá para ter só social, por exemplo, você pode ir fazer um networking com pessoas maravilhosas. Só que se você não tiver o capital intelectual, você não agrega em nada ali na mesa. Exatamente. Entendeu? Pelo contrário, você só pega. De branca. Você vai conversar com a pessoa, não tem conteúdo, não tem assunto, não tem referência. Exatamente. Não tem nada. E aí você não consegue nem desenvolver, né? Exatamente. Você vira nessa mesa um interesseiro. É todo mundo interessante, você é o interesseiro sentado ali. Assim, muitas pessoas elas têm habilidade de vendas, né? Outras, por ter habilidade de venda, a grande maioria não tem a habilidade de construir uma empresa. Hoje a GoCron é uma empresa, você já está com 3 unidades. Isso. 3 unidades em 5 anos e meio de história. Qual é a sua habilidade que você acredita que você falou que tem um capital social, capital intelectual, mas para qualquer outra pessoa eles podem utilizar essa tríade, que é algo muito interessante, eu gostei muito dessa ideia para poder trabalhar aí essa construção de empresas. Mas me diz você hoje, se tivesse que voltar ao passado, o que você faria de diferente? Cara, eu reconheço que eu errei muito em muitas coisas, mas eu não faria diferente porque foi exatamente ter errado que me ensinou muita coisa. Eu cometi erro com um colaborador, teve uma consequência, eu aprendi. Eu errei com um fornecedor, teve uma consequência, e eu aprendi. Então, se eu anular esses erros, eu estou anulando o aprendizado que eles me geraram também. Então, não pode ter a anulação deles, eu tenho que valorizar eles também. Sensacional, isso mesmo. Entendeu? Então, eu não voltaria atrás. Para fazer diferente, eu voltaria atrás e faria tudo de novo, do mesmo jeito. Entendeu? Iria aprender de novo, mas não faria de jeito diferente. E GoCron, o que é o significado desse nome? Quando eu abri, o nome da empresa era Startup. E aí, eu defendendo essa ideia, falei, é massa, porque start é play, tipo, comece alguma coisa. Eu achava sensacional. Eu acho que o dono da empresa, quando ele funda, ele é apaixonado pelo próprio negócio. Sim. Então, ninguém consegue ter o poder de influenciar e falar, amigo, tá errado isso aqui, melhor isso aqui. Ele olha e é tipo, como assim? é o pupilo dele, aquela coisa horrorosa e ele tá ali defendendo, é meu problema, é meu labubu. E aí, o que aconteceu? Eu defendendo o nome Startup, a gente começou a ter problemas com clientes de uma empresa que se chamava Startup também. E eles já tinham aberto em várias cidades do entorno. Então, quando chegava um cliente que já tinha tido contato com eles, cara, aí pra gente conter esse cliente era loucura. E aí eu pensei, vai ter que mudar de nome, porque eles estão associando a gente com uma empresa que existiu há 4 anos atrás. E você carrega ali o DNA de uma empresa que você não tem. E era o mesmo nome. Mudava a comunicação visual, a cor era diferente, mas o nome era o mesmo. Eu fui olhar o Instagram deles lá inativo, mas há 4 anos atrás postando. E eu falei, cara, vai ter que mudar o nome. Aí eu fui para um casamento, e lá no casamento, o menininho jogando na mesa do lado, os pais deixaram ele no cantinho aqui, e ele jogando, eu falei, o que você tava jogando aí? Ele, eu tô lutando contra um golem, tio. Eu falei, golem? O que é golem? Aí ele pegou, ele nem olhava pra mim, ele fixado no celular, ele é o monstro mais poderoso que existe. E eu fiquei no casamento, cara, que nome é esse? Golem. E aí o casamento rolando e eu fui pesquisar o significado. O golem, ele era citado muitas vezes em livros que foram queimados na biblioteca de Alexandria, que era uma biblioteca que tinha livros da medicina, livros que falavam da história da passagem de Cristo, por exemplo, e que foram queimados num acidente, né, entre aspas, que ninguém nunca soube o que causou esse acidente, porque ele queimou esses livros. Então não existe uma definição certa do que é golem. Em cada mitologia eles defendem uma ideia. Tem na mitologia grega, tem na mitologia egípcia, tem na mitologia
mitologia judaica. Então, assim, na judaica era algo muito bom. O golem era um ser inanimado que ele existia antes do sopro da vida. Então, na Bíblia fala que teve o sopro da vida e depois veio o homem. E o golem era o que existia antes. Era aquela coisa inanimada. Ninguém sabia definir o que era. Mas ele era algo puro. Tanto que para você criar um golem, precisava misturar o sangue de um cordeiro puro com barro para você criar um golem. E aí eu falei, cara, que nome louco é esse? Aí eu comecei a pensar, o nome da empresa vai ser Golem. Golem Tecnologia Educacional. Só que aí quando eu comecei a aprofundar nas pesquisas, no Brasil tem filme de terror do Golem. Ele é um monstro de barro e ele sai matando todo mundo. Eu falei, não pode ser Golem. Se a gente abrir a empresa com o nome de Golem, sabe o que vai acontecer? Daqui a um tempo ela vai crescer, porque eu tinha essa convicção, vai crescer e vão falar, esse menino cresceu, o que ele fechou foi com demônio. Ele fechou aqui lado a lado com Satanás. Como é que você vai explicar que foi a inspiração de Deus e botou o nome? Eu falei, isso vai ter uma crise de imagem. Eu pensando lá na frente, falei, como que eu vou conter? Como eles vão falei, como que meu marketing? Como que meu marketing vai lidar com isso aqui? Eu falei, não vai poder ser Golem. Só que eu lembrava do Sonho Verde. E é o nome daqueles fundos verdes que são gravados os filmes, as novelas, é Chroma Key. Chroma Key. Aí eu peguei o Gol de Golem, esse prefixo Gol vem de Golem, e o Chrome vem de Chroma Key. E aí ficou Gol Chrome. Quando você entra numa unidade Gol Chrome hoje, a recepção é verde, e de frente para a recepção tem uma parede chumbo. Ela é uma referência ao Golem. Então a gente tem o Chroma e o Golem juntos na nossa recepção. Entendi. Só que é uma coisa meio subliminar. Quem entende é quem tá dentro. É quem tá dentro, é funcionário, né? E eu não sei a definição certa do que é Golem. Mas na mitologia judaica, para ele ter vida, ele tinha que ter nome. Você colocava o nome nele e ele criava vida. Eu pensei, e se a gente botar logo o nome na parede? Então eu escolhi o nome e mandei na gráfica para poder colocar. Com pouco recurso que tinha, falei, bota o nome na parede. Cara, a gente colocou o nome na parede, apareceu um investidor no outro dia. Ele investiu com o dinheiro dele. Eu comecei, que eu sou meio doido, né? Eu já contratei marceneiro, pedreiro, gesseiro. Eu falei, eu quero tudo em 7 dias. E aí a escola ficou pronta em 7 dias. Caramba! Com todo mundo trabalhando junto, ficou pronto em 7 dias. Totalmente diferente daquela unidade, você vendeu cadeira para... E aí, em 7 dias, a escola estava pronta, a gente começou a funcionar. Isso já tinha se passado 1 ano, tinha 2 unidades, funcionário das 2. E toda vez, mesmo que a gente já tivesse regularizado pagamento, regularizado, né? Tinha alguns que foram muito feridos com isso e saíram. Teve os que foram feridos e ficaram mesmo assim. Só que eu falei, acho que eu não acho justo ficar levando isso aqui pra frente. Eu vou ter que falar. E aí marquei uma festa do aniversário de 1 ano. Chamei todos os funcionários das 2 lojas. Todo mundo foi pra essa mesma unidade. E chamei minha família também, porque ninguém sabia. Aí chamei pai, mãe, meus avós. Inclusive, quando eles começaram a chegar na festa de 1 ano, os funcionários ficou sem entender. Tipo, por que a família dele tá chegando aqui? Só o gerente? E aí, eu tinha falado pra eles que eles iam conhecer quem era a verdadeira proprietária. O que aconteceu? Meu Deus, trazendo uma novela. Na véspera desse evento, as meninas fizeram vale comigo pra comprar roupa pra conhecer a dona. Aí foi além. Não dando conta não, Marcos. Elas foram além. Sabe o que elas fizeram? Marca pra mim nesse estúdio aí que eu vou fazer maquiagem. A outra, marca pra mim também. Marcou. Não, mas você já... Um intervalo de 1 hora e foi todo mundo pro estúdio, comprou roupa nova, foi fazer maquiagem. Daí, beleza, eu cheguei lá, todo mundo padrão Hollywood. Tapete vermelho no evento. Assim, eu tenho um storytelling, não, eu tenho uma vida curtida mesmo, contando a minha história. Cara, aí pegou, dava 3 horas, dava 4, e eu contando a história da empresa, todo mundo, cadê a dona? Aí no final eu falei, a proprietária, ela não vai chegar. Aí todo mundo, como assim não vai chegar, que não sei o quê? Ela não vai chegar porque ela nunca existiu. Eu sou o proprietário. Meu Deus. Aí todo mundo começou a chorar. Aí todo mundo começou a chorar, minha família chorando também. Aí teve uma que pegou e ficou em choque, ela olhando, ela... Ai, gente, briguei com o Jefferson ontem. Ela ficou em choque olhando, ela bateu na mesa. Ah, não acredito nisso não, eu briguei com o Jefferson ontem. Tipo, eu briguei só com o gerente, ele é o proprietário. Eu briguei com o dono. Aí a sala inteira começou a gargalhar, depois a gente ria de novo. Será que eu vou ser demitido?
E aí, curioso, porque a gente tinha uma relação muito boa. E essa relação permaneceu depois deles saberem. Entendeu? E aí, continuamos depois disso. Eu já comecei a cogitar abrir terceira unidade. Olha, eu vou te falar, você realmente consegue transformar em um espetáculo. Quando eu anunciei, eu falei assim, gente, é uma história fantástica. Eu juro que eu não imaginava que seria nesse ponto. Maravilhoso. E foi com essas 3 unidades, você meio que começou agora a mudar a sua forma de liderar, né? Porque agora você já era oficialmente o proprietário. Então você ia ter que mudar ali o comportamento. Sim. Como é que ficou com essa mudança? É um desconforto grande, porque assim, eu sempre fui um gestor muito. Eu sempre fui um gestor muito controlador. Eu era do tipo de pessoa assim, não faz bem feito, deixa eu fazer. Então não quer fazer a venda bem feita, deixa que eu atendo. Sim. Não quer atender o cliente bem na secretaria, deixa que eu atendo. Não quer servir bem o café, deixa que eu sirvo. Então eu fazia tudo. Você já viu o funcionário do McDonald's que tá fechando pedido, limpando o chão e oferecendo adicional de batata? Era eu. Eu falei, cara, mas não tem como escalar desse jeito. Sim. Eu corria numa escola, corria em outra. Falei, eu vou ter que delegar isso aqui. Eu vou ter que formar gestor. E aí eu comecei a formar uma cultura e vender isso para ele. Porque para mim, assim, cultura, você tem que embalar e vender essa ideia para as pessoas. E eu falo isso para eles hoje. Hoje eu não vendo mais, mas eu continuo sendo vendedor. Eu vendo ideias, eu vendo expansão, eu vendo marca para eles. Porque delegando, você não está delargando, né? Você está acompanhando também ali. Exatamente. O pessoal está fazendo giro, porque se parar... E sabe o que acontece? Eles compram tão bem essas ideias que eu estou vendendo para eles, que eles pensam, a gente vai crescer, mas tem que ser caminhando com o Jefferson. Tem que ser dentro da GoCron. Então o concorrente chega, a gente vai pagar 200 a mais. Eles, não, a gente está aqui num processo de crescimento com o Jefferson. Entendeu? Isso não existia lá atrás. Lá atrás um concorrente chegava, eu pago 50 a mais. Ele tava me dando tchau e já era. Eu só mudava o uniforme ali na esquina. Você criou uma ideia de plano de carreira. Exatamente. Você criou ali, além da cultura, o plano de carreira, possibilidade de crescimento. E mais do que um plano de carreira, eu criei uma política. Expansão. Se eu for abrir, eu não tenho onde colocar vocês. Exatamente. Aconteceu comigo, né? Eu criei uma política para eles que era assim, aqui dentro não vai entrar gestor de fora. Então, nossos gestores vão ser promovidos dentro. Só que assim, no início, quando não tem gestor que foi formado dentro, eles não acreditam. Aí o que eu fiz? Falei, vou ter que pegar o melhor, formar como gestor, promover e mostrar para eles. É desse jeito que funciona. Vale a pena se matar de trabalhar aqui dentro. Porque você é reconhecido, você ganha bônus, você ganha prêmio. E aí, quando eu fiz isso a primeira vez, todo mundo olhou e falou, funciona. Aí eles começaram a se engajar mais. Quando a gente vai abrir a segunda unidade, eu faço a mesma coisa. Pego o melhor vendedor, promovo, você vai virar gestor dessa unidade. A gente está implantando a terceira agora, vai inaugurar dia 18. Já fiz a mesma coisa. Eu peguei uma vendedora, conversei com ela, falei das possibilidades de crescimento e ela tá lá. Formou a primeira equipe dela, formou o pessoal, tá treinando. A escola nem inaugurou, já tá tendo matrícula. Quais são as turmas de quê? É inglês? É o quê? A gente tem marketing, inglês, administração, informática e inteligência socioemocional. Esses cursos são técnicos? Todos profissionalizantes. Todos profissionais. Todos profissionalizantes. Porque se a gente fosse fazer o técnico, ia ter exigência de ter nível médio. E como o nosso público é classe C e classe D, é um pessoal mais povão, se a gente coloca esse critério de ter nível técnico, eu estou excluindo uma parcela grande que desiste de estudar. Entendi. E um dado curioso, esse jovem ele desiste de estudar, não é porque ele não gosta de estudar, muitos é porque precisam trabalhar. Então eles deixam de lado a escola e vão focar no mercado de trabalho. Então se eles não tiverem uma outra possibilidade que não seja o curso técnico, que não seja o nível superior, eles não vão ser uma mão de obra qualificada nunca. Eles vão ficar sempre em trabalhos braçais. E tem uma carência muito grande hoje de profissionais, né? Áreas profissionalizantes ali, onde muitas pessoas não têm habilidade, não têm alguma técnica, saem formadas de um ensino médio e caem no mercado de trabalho e não estão interessadas em dar alguma evolução. Então, vocês entram aí nesse caminho que é bom, exatamente. Né? Porque você pega ali até por não ser técnico. Por exemplo, hoje, todo aluno GoCron, independente do curso que ele fecha, ele ganha o curso de inteligência socioemocional. Esse curso que nós desenvolvemos... Não, pode continuar, só porque... Esse curso que nós desenvolvemos, ele foi modelado em método CIS
em método erro e cursos de desenvolvimento pessoal, porque eu não acredito na ideia de um profissional bom de uma pessoa medíocre. Não acredito. Para mim, você tem que ser uma pessoa extraordinária e vai virar um profissional extraordinário. Sim. Porque sendo gestor, tem uma década que eu sou gestor. Eu já observei o seguinte, a funcionária, ela é casada e ela tá mal no casamento, o desempenho dela cai. Sim. O funcionário tem filho, o filho tá mal, o desempenho cai. Exatamente. Então não tem como eu falar assim, eu não posso entrar na vida do meu funcionário. Tudo bem, se você que é gestor não gosta de entrar, tranquilo, eu entro. Eu entro e minha sala é tipo sessão de terapia. Eu entro e eu tenho que ajudar ele a resolver aquilo ali, porque de forma direta ou indireta aquilo vai afetar o desempenho dele. Sim. Então eu preciso que ele seja muito bom em todas as áreas da vida dele. Que ele seja bem financeiramente, que ele tenha saúde, que ele tenha intelectual bem desenvolvido. Sim. Porque senão ele não vai conseguir ser um bom profissional. Entendi. Então, quando eu faço isso, o sarrafo é lá em cima. O nível de cobrança é muito maior. Porque em outras empresas, você ser um bom profissional basta. Sim. Eu quero que você seja uma pessoa extraordinária. Não é um profissional extraordinário. Que aí você cruza com as pessoas falam, cara, que pessoa extraordinária. Você mudou o dia da pessoa, depois de ter contato com ela. Então, é esse tipo de pessoa que eu quero ter comigo. Então, se eu quero ter esse tipo de pessoa do meu lado, eu tenho que extrair isso dela. Né? E eu viro um extrator. Eu tenho que tirar isso delas, porque ela já tem. Eu preciso colocar para fora. Esse processo de extrair essas habilidades das pessoas, muitas vezes ele é doloroso. Dói um pouquinho. Então a gente vira um tipo de gestor que gera muito desconforto nas pessoas. Eu até te perguntar como é que você faz para se blindar, porque não é fácil. Eu acho que vendas ajuda nisso. Porque quem trabalha com vendas é rejeitado o tempo todo. O tempo todo você ouve não, o tempo todo você ouve cliente dizendo que não quer o seu produto e você tem que continuar buscando. Então, vendas te traz uma anestesia emocional. Quando você vira líder num pós-período de vendas, você está anestesiado. Então, muitas vezes eu sei que vai ter reunião, vai todo mundo sair e vai pro bar falar mal de mim. E tá tudo certo. Eu fazia a mesma coisa quando eu era colaborador. Tá tudo certo. Agora, assim, eu não posso me abalar por isso. Tipo, não vou falar porque fulano não vai gostar. Eu não vou chamar a atenção disso aqui que eu percebi que é um erro porque eu já chamei a atenção ontem. Mas se ele errou ontem e errou hoje, ele vai ter que ouvir ontem e vai ter que ouvir hoje também. Eu nunca fui o tipo de gestor que dava feedback sanduíche, por exemplo. Eu não sei se você já recebeu os feedback sanduíche. Como é que é? Mas ele é assim, ele começa com uma coisa boa, você chega na sala do gestor e ele, olha, você foi bom nisso aqui, mas... Aí ele começa a acabar contigo. É o recheio do sanduíche. Aí daqui a pouco ele termina com uma coisa boa. Tu sai da sala acabado, destruído. Então eu sempre fui o tipo de gestor assim, você acertou? Parabéns, prêmio, reconhecimento, bota foto no grupo, paga o bônus, paga a premiação pra ele. Agora você errou, fecha a porta aí, a gente vai conversar. Então eles precisam entender que existe a hora do feedback bom, existe a hora do feedback ruim, e você tem que ter maturidade para digerir os dois. Legal. Entendeu? Eu vou ficar com um cara feio. Eu falo, amigo, daqui a pouco eu tô tomando café, eu esqueci até do que a gente conversou. Então, vamos ser maduro. Vamos agir como tal. Pega o feedback que eu te dei como presente. Muitas vezes, outras pessoas que convivem com você já enxergaram isso também. Só que eles não têm coragem de chegar e falar, fulano, você erra nisso. Fulano, esse comportamento é nocivo pra você. As pessoas, e elas deixam de falar, não é porque elas não gostam de você. Pelo contrário. É por gostar demais, elas pensam, não vou falar pra não ferir. Pra não ferir. Desconforto, né? Entendeu? Só que aí do nada você chega num lugar que alguém vai lá e mostra. Tá expondo a ferida. Fica desconfortável. Você passou aqui por vários pontos, falando sobre sonho, realizações, coragem, sobre ousadia, sobre desafios. Passamos pelo ponto da qualificação, que é algo que a gente tem que ter ideia. Tá faltando mais emprego ou mais gente qualificada? Mais gente qualificada. Mais gente qualificada. A taxa de desemprego do Brasil é muito baixa. Muito baixa. As pessoas falam, que o Brasil tá se acabando, não sei o quê. Aí você vai olhar, o Brasil tem 220 milhões de pessoas. Sabe qual que é a quantidade de desempregados que a gente tem? 8 milhões. E tem vaga. Então, assim, nós temos 220 milhões de pessoas, 8 milhões na taxa de desemprego. Tudo bem que é uma parcela boa de gente, mas pega em percentual. Sim. Se fosse num país que tem 10 milhões de pessoas, a gente tem 8 de desemprego,
Aí beleza. A questão é a falta da qualificação, né? É a qualificação. E tem muitos hoje, assim, talvez fugindo da ideia de fazer uma tarefa que hoje ele não considera mais de respeito, ou que não é aquilo que todo mundo hoje quer trabalhar no digital, ou quer trabalhar no home office, ou mais uma coisinha fechada, e meio que abre mão de outras tarefas que poderia estar desempenhando em grupo, né? Então, assim, tem muitas nuances aí, muitas camadas a serem trabalhadas. Sim. E eu vou além, eu acho que não é só capacitação, você vai conhecer gente muito competente, mas que não está bem posicionada no mercado. E aí entra esse gap, né? A gente colocou o curso de inteligência emocional para desenvolver essas habilidades sociais e as habilidades emocionais dessas pessoas. Então, por exemplo, se você se formou numa faculdade muito boa, mas você não sabe lidar com a pressão, talvez você não vai ser um bom profissional. Porque a pressão, ela existe em tudo. Eu dou esse exemplo para eles. Às vezes um médico está ali operando uma cirurgia de risco, ele sabe, a família está aqui fora, esperando o êxito, e se eu não tiver êxito, vão me processar. Você sabia que a profissão mais processada do Brasil é a da medicina? Não. Porque eles podem ser processados por erro, mas às vezes a família deduziu que é um erro e vai processar eles. Então eles gastam muito com advogados por causa disso. Existe uma pressão ali. Sim. Em venda você tem que bater meta. Então assim, a pressão existe em tudo. Eu dou esse exemplo pra eles, falo, cara, você nasceu, tu toma um tapa na bunda e aí, pronto, nasceu uma luz forte, um refletor na tua cara. Se não chorar, tem problema. Chorou, bem-vindo. Se não chorar, tem problema. Então, gente, esse menino a vida é pressão, filho. Você tem que conviver com ela. Aí tem gente que fica assim, mas quando a pressão acabar, eu vou ser feliz. Sabe quando a pressão acaba? Quando você tá deitado, fecha uma porta do caixão e desce. Acabou. E aí você acha que acabou? Não, vão descer e vão pressurizar de novo. Tem que passar o cimento com a pedra, senão vai feder. Então a pressão existe o tempo todo. Ai, adorei. É melhor você começar a ser amigo dela. Você pensa, não, quando eu morrer acaba. Acaba não. Seu osso vai estar pressionado lá embaixo. Não acaba. Tiro do corpo. O podcast é uma mentoria. É terapia. A mentoria aqui ao vivo. Então, enfim. Tu tá imaginando o esqueleto lá, cheio de pressão. Nossa, os gases. Mas então é melhor, né, ser amigo da pressão? É sensacional. Olha, a gente precisa vir aqui para o fim, tem até os números aqui falando sobre a expansão do ensino técnico, né? Na verdade, isso é profissionalizante. Profissionalizante. Então, ele tem uma expansão um pouco maior. Porque a gente tem o Senai, tem o Sebrae, tem vários outros que você pode trabalhar em alguns cursos técnicos, mas o seu já tem outro rumo. Sim. Onde você trabalha mais a questão não de diploma, né, mas de competência. Exatamente. Muitas vezes o nosso profissional, nosso aluno, ele vai ser um bom profissional sem diploma. E também vai ter aqueles que vai fazer e vai atrás do diploma. E vai fazer uma faculdade. Vai conseguir fazer na verdade, até uma melhor escolha para diploma superior depois de uma profissionalização. Exatamente. Nós tivemos um aluno há 3 anos atrás, abordaram ele na rua, que hoje a gente opera muito parecido como foi Microlins há uns anos atrás. Você tá andando na rua, alguém te aborda, leva para dentro de uma escola, daqui a pouco estão te ligando, oferecendo curso. É uma captação muito ativa. A gente não espera que um cliente vá até a unidade, nós vamos até ele. Entendi. Fazendo palestra, conteúdo, captação de rua. E aí abordaram esse menino na rua, ele era um ambulante, vendendo paçoca. Cara, eu acho que nem a experiência poupa a gente de errar. Que eu vi ele entrando e falei, esse menino não tem dinheiro. Esse menino não vai matricular. Cara, por que trouxeram esse menino? O menino tá vendendo paçoca na rua. Que eu tiro o menino lá do sol quente, trabalhando pra poder perder tempo aqui dentro. Criança. Só que eu não falei nada, né? Fiquei olhando e falei, e passou 1 hora, passou 1h30. O time comprava tantas ideias que eu vendia pra eles, que educação, eu falava pra eles, educação é a arma mais poderosa contra a pobreza. Pronto. É a educação. Eu sou pobre. Estuda. Você tá se armando contra a pobreza. Eu tenho uma vida miserável. Estuda.
Tu tá se armando contra essa pobreza. Você vai mudar a sua vida através disso aqui que você tá aprendendo. E eles compravam essa ideia. Então, o que aconteceu? Passou umas 2 horas, a vendedora vem com um saco de moeda, a entrada mínima de matrícula era 50. Ela jogou na mesa, vai, gente, me ajuda a contar. 1, 2, 3, 4. E contando. E o cara aqui com a caixinha de paçoca dele do lado. E começaram, 4, 5, 6. Faltou R$1. Era só 1 minutinho, foi na bolsa dela, pegou. Pronto, você vai estudar. E aí colocou o aluno para estudar. E eu fiquei pensando, gente, como é que esse menino vai pagar a parcela? Você paga a matrícula, mês subsequente tem parcela. Esse aluno nunca atrasou uma mensalidade. Meu Deus. Passou uns 7 meses, ele fazia o curso de marketing, ele conseguiu um emprego numa agência de marketing. E agora ele faz faculdade de marketing. Uau, que... Então, assim, Nossa, a vida do cara saiu de vendedor de paçoca na rua pra um marqueteiro. Pra marqueteiro. E aí, a gente tem outras parecidas. Do aluno que saiu, era balconista de farmácia e hoje é empresário. Tem agência de marketing. Que legal. Aí, o que aconteceu? Quando esse aluno virou empresário, a gente tinha uma agência que cuidava do nosso Instagram, cuidava do nosso site. E eu falei, cara, a maior prova social de que os nossos cursos são bons é se a gente começar a contratar aluno. Aí a agência era em São Paulo, prestava serviço pra gente à distância, remoto. Falei, encerra com a agência. Nosso social media agora vai ser fulano. O nosso videomaker vai ser fulano. Aí fomos convidados para um evento em Anápolis, fulano que foi cobrir. E aí, nisso de cobrir, o pessoal do marketing ele vai criando relacionamento muito fácil, que é uma área até muito escassa de profissional. Ele alcançou um assessor da prefeitura de uma cidade e ele virou assessor especial do prefeito. Então, todo o marketing da prefeitura dessa cidade é feito por ele. Aí tivemos o aniversário do Valparaíso. Sabe quem fez a cobertura com o drone do evento? Ele. O aluno. Cara. Ele que filmou o rodeio, ele que filmou as barraquinhas sendo montadas, o drone baixando, pegando o prefeito, foi o aluno. Caramba. Aí teve evento em Lusiânia, porque assim, os assessores dos prefeitos, eles interagem entre eles. Foi ele que fez a cobertura. Não, do de Lusiânia. Orgulhoso. Aí você fala realmente o propósito de quem não queria mexer com escola, estar em escola hoje, você não tá vendo só um fruto de uma questão de escola, mas de pessoas desenvolvidas, exercendo na sua área de convergência que você deu possibilidade. Exatamente. Caraca, que orgulho. Exatamente. Que honra, né? E aí eu começo a ver com um propósito quando isso começa a acontecer. Então, assim, às vezes é reconhecer que nem todos vão caminhar comigo. Sim. Mas que às vezes é o fato de caminhar durante um período comigo que vai fazer eles aprenderem alguma coisa, ou que vai fazer eu aprender alguma coisa. Porque eu não acredito numa relação de ensino onde você só ensine. É ensino, hífen, aprendizado. Você está o tempo todo ensinando e aprendendo. Aí você aprende com quem você está ensinando. Entendi. Então eles aprendem muito comigo, mas eu também aprendo muito com eles. E aí eu tenho muitos que estão comigo até hoje, eu tenho outros que saíram e foram fazer outras coisas, mas eu começo a ver como uma habilidade. Eu tenho a habilidade de extrair isso das pessoas. Entendeu? Em uma das empresas que eu trabalhei, eu era meio que a dipirona da empresa. É tipo remédio amargo. Você não tá produzindo, pode chamar o remédio amargo pra ela. E aí, o que aconteceu nessa empresa? A gente expandiu, inaugurou novas lojas lá. Às vezes, um gerente tinha um colaborador que não performava. Sim. E aí, queria botar pra cumprir aviso, alguma coisa nesse sentido, só que ele falava, não vai cumprir aqui, vai cumprir com o Jefferson, que lá você vai pedir pra sair. Lá tu não vai aguentar 7 dias desse aviso, tu vai pedir pra sair. E aí a gente sempre se encontrava, tinha os eventos, as reuniões de gestor, passaram meio que um briefing dessa pessoa pra mim. Falou, não quer trabalhar, só faz corpo mole, não produz. Eu já me preparo e falei, então tudo manda. Segunda-feira ela vai trabalhar comigo lá na unidade. Então eu era tão conhecido na rede por isso, que o pessoal tinha pavor. Falava, gente, vamos trabalhar para não ter que trabalhar lá na unidade do Jefferson. Vamos produzir. Que eles ameaçavam assim o gestor. Você não produziu, você vai para a unidade ali da cidade de cima. O que aconteceu? Mandaram essa menina e tudo que eu fazia era ela do lado com um caderninho anotando. Falei, gente, que estranho.
Quem quer sair fica nesse interesse todo pra quê? Sim. Aí eu marquei uma macrocaptação, que é aquela captação grande. A gente ia até as escolas públicas, eu fazia a palestra, e aí depois a gente tinha o objetivo de converter o máximo possível de alunos da escola pública para estudar com a gente. E funcionava muito. E ela foi comigo, eu estava fazendo a palestra e ela anotando tudo. Tipo, como fazer a palestra, como eu faço a abertura, como eu faço o fechamento. Isso é difícil. Aí eu falei, cara, que louco isso. Como é que a menina quer sair? Tá cumprindo aviso e se dedicando. Será que ela desistiu de sair? Tem uma coisa errada aí. E comecei a ensinar. Durante os meses que ela trabalhou com esse gestor, ela nunca bateu meta. No mês que ela trabalhou comigo, ela não só bateu, como superou a meta. Ué? E aí ele ligou de novo e falou, eu quero fulana, eu quero que ela volte pra cá. Eu falei, não vai voltar, não vai voltar. Eu treinei. Porque eu era gerente, eu recebia pelo resultado do vendedor. Sim. Eu falei, não vai voltar. Não vai voltar, primeiro, que eu tenho um monte de conta a pagar. Segundo, que era responsabilidade sua formar ela. Você falou pra mim que ela não tinha perfil, que era pra sair e vir cumprir aviso. No mês que ela trabalha comigo, ela supera resultado. Aí você quer de volta? Não vou aceitar. E os donos, mas quem formou foi ele. Eu falei, então faz o seguinte, tira ela da minha unidade e aí eu entrego a minha carta de demissão na mesma hora. Eu não vou ficar. Aí não vou falar, não vamos mexer. Deixa lá com ele. Eu falei, eu aceito ela sair se for pra promover ela. Se ela virar gerente, tudo bem, que a gente vira colega de trabalho. Mas pra sair como vendedor e voltar pra unidade dela, eu não aceito. Sabe o que aconteceu? Essa menina foi promovida, virou gerente. Passou um tempo, eu continuei desempenhando a função de gerente, então a gente era gerentes agora no mesmo nível. Caramba, tu que ainda promoveu ela. E aí eu tive um problema nessa empresa e eu saí. Nisso que eu saí, sabe quem é a diretora da empresa hoje? Ela. Essa menina. Meu Deus! Ela trabalha com eles há uns 8, 9 anos. E tu que praticamente mostrou o caminho pra ela, tudinho. Então, é você reconhecer essa habilidade. Eu sempre tive essa habilidade de extrair das pessoas isso. Sim. Aí eu começo a observar com propósito, aí eu volto lá atrás. Quando eu era criança, na época era 4 de giz negro. Então eu era alfabetizado na escola, chegava em casa, eu tinha 5, eu pegava primo de 4, 3 e ensinava pra eles. Quem ensinou meus primos a ler foi eu. E tu fugindo. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei no fundamental, a professora ensinando a separar a sílaba e eu acompanhando aqui na atividade. Ela olhou, tu sabe ler? Eu falei, sei. Primeiro ano do fundamental. Ela, tu sabe ler? Eu falei, sei. Ela, uai. Aí me pegou na mão, foi me levou na sala da diretora. Menino, sabe ler? E ela em choque. Ele já sabe ler? Aí a professora, será que erraram a sala dele? Foram olhar, não tinha errado. Pela idade... Não tinha. Eu aprendi na creche a ler. Na creche? Eu aprendi a ler na creche, fui alfabetizado na creche. E aí, quando eu entrei pro Fundamental 1, eu já sabia ler. Creche boa. Aí ela falou assim, não tem como, porque o primeiro ano do Fundamental é pra alfabetizar. Sim. É pra ensinar letras, a consoante, ele já sabe ler. Aí a diretora, não, então fala o seguinte, conversa com a família, se a família aceitar, ele vai pro segundo. Eu estudei 2 dias no primeiro ano do Fundamental. Você pulou, Aí eu tive que pular. Caramba, gente! E aí, era já sabendo ler, e ensinei os primos a ler. Então, assim, eu fui perceber como propósito muitos anos depois. Que você foi observar e puxar. Então, assim, já tinha essa habilidade lá desde pequenininho. E aí, os budistas, eu vi isso numa palestra, aí eu comecei a ver como propósito. Os budistas acreditam no Dharma. O Dharma é como se fosse um código genético, que é a espiritualidade, que Deus confia em você, e ele é confiado só em você. Então, às vezes, você vai fazer uma profissão, uma função que milhares de pessoas fazem, mas do seu jeito ninguém faz. E aí, quando você se reserva e deixa de mostrar isso para o mundo, você está sendo egoísta, você está abraçando um presente que não era para ser seu. Ele era para ser compartilhado com as pessoas. Então, eu pego e eu começo a ver, cara, eu sou tímido, meu Instagram é fechado, não tem coerência. E eu acredito que, se foi te entregue, tem alguma responsabilidade ali, né? Isso é um princípio universal. A quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Então, se você não fizer nada com isso que foi te confiado, vai ser cobrado. Eu fazia direito, eu pensei, eu vou me livrar da escola já, trabalhando, né? Com a CLT. Falei, vou virar advogado e me livro de escola. E eu indo pra faculdade, sofri um acidente que eu não morri, não sei por quê. O carro deu PT, envolvi 3 carros nesse acidente. Eu tinha 18 anos. Comecei a ser processado por um dos donos do carro. Fui condenado a prestar serviço comunitário.
por causa desse acidente. Meu Deus! E aí eu percebi o seguinte, toda vez que eu tentava fugir de escola, a vida ficava mais difícil. Todas as vezes que eu tentava fugir do Dharma, né, desse propósito, a vida ficava mais difícil. Aí quando eu comecei a me alinhar, falei, deixa eu me dedicar nisso aqui. Nas escolas que eu trabalhei, aí a vida começou a fluir. Eu entendi. Então, é o propósito, é isso aqui que eu preciso fazer. E eu fiz Tô aqui tentando puxar-me assim, pra que lado que é pra ver se a vida fica mais fácil? Qual que lado que é pra ver se a vida fica mais difícil? É tudo difícil. Será que não é pra eu fazer nada? Não dá. Então, esse dia eu brinquei com meu marido que eu tô cansada, acho que quero virar a esposa troféu. Ixi, xerife. Não dá. A palavra lá, acho que não vai dar pra você ser esposa troféu. Acho melhor você Procura outra coisa, vai descobrindo aí. vai descobrir. Vamos encontrar teu propósito. Teu Dharma deve estar O chegando. que você quiser fazer, eu te põe mais esposa. Obrigado. Eu vou te ajudar, vamos lá, vamos tentando aqui. Construiu com facilidade, tu vai ser pedreiro. Olha, eu já fiz muita massa, não. Foi fácil. Não. Mas eu gostei. Ai, gente, sensacional. Infelizmente, a gente vai ter que ir por fim agora, mas eu vou fazer algumas perguntas inspiradoras. Você me dá uma resposta, não precisa justificar, só fala aquilo que realmente vier ao seu coração, à sua mente, que você já tem como premissa de vida, tá? Gente, sensacional, muito bom, cara. Jefferson, um livro. Sonho Grande. Sonho grande? Sonho Grande. É da história do Triunvirato, são os 3 homens mais ricos do Brasil. Sonho grande. Nunca ouvi falar. É uma bibliografia. Vou até pesquisar, viu? Muito bom. Uma frase. Para cada meta, um método. Essa frase é do Vicente Falcone. Inclusive, ele foi consultor desses 3 homens mais ricos do Brasil. Ele falava, você não pode definir meta sem falar dos métodos. Então, quando a gente define uma meta, eu preciso entender que a meta não vai mudar, mas eu posso mudar os métodos. É o caminho para chegar nessa meta. E eu falo isso porque, por exemplo, eu planejava abrir essa 3ª unidade há 3 anos atrás. E não deu, por vários problemas que a gente teve. Mas a meta continuou sendo a mesma. Eu falei, a gente muda o método, a gente muda a loja, a gente muda o colaborador, mas a meta vai continuar a mesma. Sensacional. Então, para cada meta, um método. Não, eu tenho que anotar aqui. Adorei. Um empresário que te inspira. Nossa, você mesmo é inspiração. Eu admiro muito o Abílio Diniz, que Nossa, inclusive muito. ele era amigo desses 3 homens mais ricos do Brasil. Nossa, e olha só, quando eu abri... Maravilhoso, já li um livro a biografia dele. Gente, é muito massa. Li também. É muito bom. Olha só, ele era vivo quando eu comecei a ler sobre ele, estudar sobre ele, e era bem no início da empresa. Ele dava aula num curso de férias na Fundação Getúlio Vargas, e eu falei, assim que eu tiver dinheiro, eu faço o curso com a Abílio Diniz. Consegui o dinheiro, fui olhar o Instagram, ele morreu. Eu queria fazer o curso no Getúlio Vargas por causa dele. Eu queria fazer também. Tu queria fazer com ele, né? Aí eu juntei o dinheiro, quando eu falei, vou fazer, abro o Instagram. Não, na Exame. Até parei de seguir o jornal, falei, que coisa sem graça. O maior aprendizado da pandemia. É a gente ser muito eficiente. A pandemia ensinou a fazer muito com pouco. Então, isso é uma premissa para nós hoje, é de ser muito eficiente. Falar assim, mas a gente tem recurso, tem estrutura, tem não sei o quê, mas tentar entregar o máximo com o mínimo de recurso. Tiver, né? Faz com que tem, faz do jeito que dá. Um medo. Perder o entusiasmo por tudo que eu faço. Eu acho que eu tenho muito entusiasmo, muita dedicação em tudo que eu faço e eu tenho medo de perder isso. É o que te empurra, né? Impulsiona. Um hábito diário. Planejar. Planejar? Todo dia eu planejo. Porque às vezes alguma coisa sai do planejo do dia anterior, do mês anterior. Você já vai planejar. Aí eu vou lá e mudo o método, mudo o plano. Muda o plano. O que significa sucesso hoje pra você? Realização em todas as áreas da vida. Eu comecei a empresa vendo sucesso. Eu acredito que é. É?
Eu comecei a empresa vendo sucesso como sucesso financeiro. Então, no momento em que eu estiver ganhando X valor, eu vou ser feliz. Hoje eu vejo de uma outra forma. Então, hoje eu moro sozinho, eu tenho uma vida muito confortável, mas eu vejo num sentido mais macro. Para ser feliz, eu tenho que ser feliz com a minha família, eu tenho que ser feliz e realizado na vida intelectual, eu tenho que ter uma saúde legal. Então, assim, você vai cada vez mais, querendo mais da vida. Não vai limitar uma coisa só. Verdade. O legado que você quer deixar? De que cada pessoa que cruzou comigo se tornou um pouquinho melhor. Depois daquela experiência, depois daquela troca. Então eu faço de tudo para poder entregar o meu melhor, mesmo quando eu não tô bem. Às vezes eu não tô bem, chegou alguém para conversar, eu fecho o notebook e vamos conversar, resolver, mas eu não vou deixar que aquilo respingue em você. Sim. Entendeu? Ou pelo menos vou tentar fazer de tudo para evitar que aquilo respingue. Sim. E hoje eu reconheço isso porque eu já respinguei muito. E aí nisso você sai machucando algumas pessoas. Então quando acontece, eu tenho essa humildade de reconhecer, chegar e falar, fulano, foi mal, não foi legal o jeito que eu falei, não foi legal o jeito que eu fiz. Coisa que lá atrás eu não tinha. Eu fiz, tá feito e já era. Vamos. Legal, sensacional. Então hoje a gente entendeu que empreender não é sorte, é muita dedicação, é muito esforço, é muita coragem, de acreditar em si mesmo e você ter a humildade, né, de parar, de enxergar aquilo que você tem, mesmo quando você não queira, vai ser o principal norte da sua vida, tanto da sua vida como de outras pessoas. Olha só, quantas pessoas têm a ser 1% melhor por conta da sua decisão de fazer aquilo que você não queria. Sim. Que loucura, né? Deus é extraordinário, trouxe essa oportunidade. Então, eu quero agradecer a presença do Jefferson, que esteve aqui conosco. Muito obrigada pela sua... Prazer participar. Inclusive, na pandemia... mandar um beijo pra minha família. Na pandemia, eu fui convidado para participar de alguns podcasts, mas eu não ia porque ninguém podia saber da empresa. Então, quando sabiam, era de um evento de empresários, aí eles chamavam e eu falei, não posso. Não posso. Você tem que segurar. Não posso. Inclusive, se você puder evitar falar, você já me ajuda aí. Não, e eu vou te falar que eu conheço pessoas que estão assim até hoje, viu? Sério? Tem uma empresa, ninguém imagina que é o dono. Então, por isso que eu tô te falando, se são algumas técnicas que as pessoas usam até para poder conseguir fazer essa gestão mais tranquilamente. Sim. Não vou mentir, não, já fiz isso. Eu já fiz isso. Mas sabe o que eu acredito? Que cada fase do negócio exige uma versão de você. Sim. Aquela fase exigiu essa versão minha. Agora eu acho que essa fase exige uma versão de mostrar mais. Sim. E isso fica uma coisa muito emblemática. Porque você tá ali postando, sabe o que acontece? Daqui a pouco é um horário de almoço, o time tá assistindo. Sim. E eles estão comprando. Eles estão olhando como que é bastidor. Às vezes é uma decisão que eu tomei na sala do lado, só que ele não tinha visto. E eu tô lá documentando e ele fala, nossa, como é legal trabalhar com esse cara. É verdade. Entendeu? É verdade. Então eu acho que agora a gente tá numa fase que tem que mostrar. Não é que eu quero mostrar, é que tem que mostrar. É preciso, né? É. Não. Sensacional. Muito bom. Então, se você acompanhou esse episódio, gostou muito, viu que lembra alguém, quer incentivar alguém, inspirar essa pessoa, encaminhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, siga a gente nas redes sociais e não perca mais nenhum episódio do Área no Ar, o podcast do Área Co-Work. Muito obrigada pela audiência, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.